5, 6, 7, 8. Olá, pessoal! Olá! Começando mais um Caratinga Podcast. Hoje com uma galera de peso aqui, como a Vivi já anunciou, né? Essa turma linda que eu convoquei hoje. Eu que vos falo, né? Juliana Anselmo Sobreira, bailarina, entre outras coisas mais. Mil aí, coisas. Mãe de 5 princesas, esposa do Gustavito Sobreira, empresária e tocando esse podcast aqui com muita alegria. Convidei hoje aqui para estar comigo Edson Reiser, bailarino, meu amigo, meu irmão. Graças a Deus. Meu querido aí, Edson, teve uma passagem aí, fomos amigos, né, e partners durante os estudos de dança. Depois Edson dançou no Teatro Guaíra, dançou no Grupo Corpo e hoje está aqui na Aplauso em Caratinga. Ele vai contar um pouquinho para vocês. Recebendo também Paula Werneck, minha amiga, irmã, bailarina, coreógrafa também, começou os estudos de dança com Tânia e Lucrécia aqui em Caratinga. Depois, lá em 2007, começamos juntas, ela veio para Aplauso, nos encontramos e está aí até hoje, parceira, amiga, né? Seja bem-vinda, Paulinha. Deus, obrigada. Oi, gente. E Viviane Lopes, bailarina, modelo, Miss, minha tia Vivi, fofa, linda. Tia Vivi começou os estudos de dança lá em Ubaporanga, na cidade dela, que é aqui próxima de Caratinga, com a tia Márcia. Depois, em 2010, ela já se apresentou na Aplauso, e aí teve uma pausa, voltou e seguiu muito tempo com a gente. Nunca mais a gente se desgrudou e é para sempre, né, tia Vivi? Tem o estúdio dela hoje, que se chama Renascer. Sim. E ela vai contar um pouco também aí dessa história toda. Então, hoje são muitas histórias e o nome, assim, que eu até quis dar para esse podcast hoje é Encontros, Desencontros e Reencontros. Porque são muitos, né? Muita história para a gente contar. E tudo isso aí ligado, né? Guiado pela dança. Graças a Deus, a dança nos proporcionou encontros maravilhosos, desencontros que deveriam acontecer também. Sim. E reencontros ainda mais profundos. Então, acredito que vocês, como eu, né, são muito gratos à dança por tudo, né? Com certeza. Que a gente tem vivido até aqui. O caminho todo, né? E aí, então, a gente vai começar assim. Eu dei esse breve hello para vocês. Quero dar um hello também para o Renatinho Ferraz. Tá ali, né, ali no backstage, preparando tudo aqui pra gente. Obrigada, Renatinho. Mas aí eu quero agora começar dando esse espaço para que vocês falem um pouquinho da história de vocês e a gente vai conversando, né? Porque todo mundo aqui fala bastante. Nossa. Então vai ser bom, vai ser aquele podcast de 3 horas de duração. Ou mais. Aí quem quiser precisar sair no banheiro, para ir ao banheiro, né? Tá liberado. Daqui a pouco vai chegar um cafezinho pra gente aqui também, que é necessário, né? Já pedi, vai chegar da nossa cafeteria aqui do João Abreu, parceiro. E aí, vamos começar então com, né, vamos dar espaço aos mais velhos primeiro, né? Os de maior peso, os mais velhos e o de maior peso, né? Sobrou pra mim, Super né? concordo, não posso discordar. Né? Sobrou pra mim. Edson Reiser. Bênção na minha vida. Bênção! Coloca bênção nisso. Deus, esse é o Edson, gente. Eu já entrevistei o Edson na época da pandemia, já tivemos aí também, tem uns histórias nossas aí, no Arteiros também a gente fez entrevista, mas agora é o podcast com tudo novo, reencontro, depois do reencontro. Só indo pra frente, né? Só passando a mensagem, né? Fala um pouquinho pra gente da sua história, Edson, que acho que aqui em Caratinga, né, nós somos daqui, de Caratinga, região, talvez as pessoas daqui não conheçam, né, muito do que foi essa trajetória na dança, que é linda, tá, gente?
Eu tenho muita liberdade para brincar com a Edson, assim, e falar isso tudo com ele, mas eu tenho um super respeito pela história dele, tudo que ele trilhou e fez na dança, uma história maravilhosa. Então ele vai contar um pouquinho pra gente aqui. Primeiro, como que tudo começou? Como é que a dança te fisgou? Nossa, a dança me fisgou. É engraçado, né? Eu fiquei pensando, geralmente penso essa trajetória toda, né? Igual eu tava conversando com a Vivi que agora, como apareceu tudo na vida dela. Para mim também foi o mesmo jeito, né? Eu sou de uma época que não tinha acesso. O único acesso que a gente tinha era o que passava na televisão. E o que passava na televisão era Michael Jackson. Ah, massa. Michael Jackson passava na televisão. Pesado, tá vendo? Era com Michael Jackson. Então, eu e meus amigos do bairro, a gente olhava aquilo ali e começava a imitar. Imitava o Michael Jackson. Uau. Né? E tinha meu pai também, que ele dançava dança salão, né? E sempre tinha Legal festinhas. demais. E as festinhas, as mães, a gente pegava e abraçava. Começava a ensinar, dançar dois para lá, para cá. Você ia ali, aquele tanto de menino dançando aquele new wave, né? A dança já estava na veia, Eu porque tava seu ali. pai era... meu pai era dançarino. E aí, quando eu fui prolongando a dança, ele já não queria. Né? Porque aí já veio o preconceito. Veio o preconceito. Porque aí você foi pro balé, né? Foi balé. Mas era a dança, que ele dançava dança salão, mas não tinha contato com escola, com teatro, com nada disso também, que não tinha. Era informal. Não tinha esse acesso. Mas não teve jeito. Eu fui fisgado, foi passando tempo. E eu tive um grupo de dança, né, do bairro, eu e alguns amigos lá do bairro. Fizemos um grupo de dança, a gente ia para escolas, né, com quadra, que tinha nessa época tinha aquela tanto de caixa de som, e fazia-se uma roda, e cada hora entrava um grupo de dança. Né, dançava a música inteira, aí saía e entrava outro grupo. E foi assim, até... Você devia ter muito talento lá, né? Muito talento, muito talento, muito talento. Todo mundo dançava, as meninas dançavam, e as meninas dançavam um pouco, né? Que era só os meninos que dançavam. E foi passando, eu não tinha contato nenhum com a academia, nem nada. O primeiro contato que eu fui ter com a escola de dança, eu estava trabalhando, que é coisa engraçada, eu estava trabalhando numa obra, né? Eu era ajudante de eletricista. E lá eu fui pegar alguma coisa no almoxarifado, que sempre tem aqueles departamentos. Tinha um rapaz, estava lá, eu estava se movimentando. Ele foi e virou... Você foi pegar o fio. Aí ele foi lá, sempre mexendo naquela cena de Igual a Teté, você foi pegar o fio, puxando a perna, dando cambalhota. Mas era desse jeito. Estrelinha. Mas era bem assim também. Mania de bailarina. Era Nós bem falamos assim. assim, as mães falam, né? Os meninos não estão fazendo nada, só fica de cabeça pra baixo. Era bem assim. Então, sempre se movimentando. Aí o menino falou, você dança? Eu falei, não, eu danço na rua. Danço na rua, tem meu grupinho lá, danço na rua. Fiquei ensaiando, a gente ficava ensaiando no terreiro da minha casa, descalço. Subia aquele poeirão, quando eu parava, tava todo poeirado. Dançando Chegava passinho, em casa de outra cor, e dançava passinho o dia inteiro. Aí tinha, na 98, tinha um DJ, né, que tinha um DJ da época, que toda hora um mega mix, alguma coisa assim, que eu não lembro bem, que num certo horário de sábado, acho que de 3 a 5, ou de 4 a 5 até 6, assim, o DJ só tocava, né, Miami, e a gente colocava na rádio, e ali e a gente dançava, era assim. Nossa, né? e a Pela rádio rádio. era E aí o bairro inteiro, todo a mundo música ficava, de vocês. todo mundo ficava ouvindo, né? E aí dançava ali. Aí esse menino falou que dançava na escola, que era o SESI Minas lá de BH. E falou, você quer que eu te leve? Pô, quero sim. Aí me levou, né? Quando eu cheguei, eu vi que tanto de menina, porque no bairro você não via menina dançando, era só os meninos. Eu vi que tanto de menino dançando, falei, que legal. Aí cheguei, conheci a Eliana Batista, que mudou totalmente a minha vida. Beijo, Eliana Batista! Eliana! Mudou totalmente a minha vida. Aí, né? Trabalhamos com ela, né, Ju? E eu conheci a Eliana antes da Ju, ainda. Que foi o meu primeiro contato com a escola. E aí eu pedi pra fazer aula, perguntei, quanto que paga fazer aula? Pagava pra fazer aula? Ela falou, não, vem fazer a aula e tal. Fiz a aula. Parecia que eu estava em casa, né, na aula.
E você já tinha quantos anos? Isso, eu tava com 18 anos. Começou Belo tarde. Horizonte. Belo Horizonte. Começou tarde. 18 anos. E aí eu fiz uma aula, parece que eu estava em casa, né? Aí, fiquei tanto de menina, onde eu conheci a Ellen, era a Ellen Brandão também, que está morando fora com os filhos, agora tem a academia dela lá também, que foi super, me abraçou também, né? Uma escola lá na Escócia. Escola na Escócia, Olha, né? legal. E ela super me abraçou também, né? E todo mundo muito jovem, eu já era mais velho que ela também, né? Já conhecia mais velho. E ali eu fui fazendo aula, levei os rapazes que dançavam comigo no bairro também, né, para ter essa experiência. Todo mundo chegou assim que, né, ninguém tinha contato com esse nível, essa outra história. E morava no bairro super distante, e a escola era no SESI Minas, onde que eu tinha do SESI Café Minas. chegando ali. Tem que fazer, você vai passar ainda, né? Ou já tá pronto? Pode passar e depois a gente só serve aqui. Aonde é o Nossa, Teatro café SESI chega. Minas, né, aquele teatrão que vocês vão lá dançar e tal, É. era ali, a escola. Então foi choque. Né? Eu levei os meninos também, eles ficaram em choque também, mas aí acabou que, né, não quiseram continuar. Eu também não quis continuar, chegou a época que eu não quis continuar, não vou mexer com isso não. Não sabia também que eu tinha essa coisa de não sabia se recebia, se pagava, nada disso. Eu continuei trabalhando, né? E eles pararam e eu parei um tempo também e falei, vou mexer com isso mais não. Né? Tem que ganhar dinheiro, que já, né, menino já fez Já 10 pensa anos, isso, 10 anos de idade, tem que ganhar dinheiro para ajudar em casa. Né? E aí Eliana Batista, Eliana Batista foi lá no bairro atrás de mim. Ela me buscou e falou, não... Enxergou o talento, né? E isso na dança, assim... a dança tem aquele negócio, né? Não tem uma expressão, o cavalo passa... Arriado. Arraiado? Você monta? É oportunidade, Oportunidade. né? É oportunidade. Mas além dessa questão, porque você teve oportunidade, é do olhar, né? O olho do professor de identificar esses talentos na comunidade, nos pequenos grupos, numa escola. Às vezes pessoas que, né? Tem gente que entra e tem condição de pagar e tem chance de o professor dar o gás, mas também tem pessoas que às vezes você viu aquela realidade e achou, vai ser difícil, não tem jeito, eu tenho que correr atrás do meu, 18 anos já, né? Mas ela insistiu porque ela teve o olhar, né? Teve o olhar. Ela viu que, não, você pode construir uma história nova, né? Para sua vida. E simpatizou também comigo também, né? E foi maravilhoso. Ela me buscou e nisso ela já tinha ido para outra escola, que ela tinha saído do SESI e já estava dando aula no Tutti Forma, que é uma escola também que me abraçou, tia Tessia, nossa, as filhas dela também, que a escola está lá em BH, que me abraçou super, né? E me levou para lá. E me apresentou o Fernando Maciel. O Fernando Maciel, grande professor, grande bailarino. Na época, ele era uma estrela também de BH. Era, Nossa, era estrela. O cara, ele entrava, ele entrava em cena, ele só pisava, o povo da plateia já começava a gritar. Era demais. Só dele pisar em cena. É verdade. Aí ela foi e pediu o Fernando Maciel para conversar comigo, né? Me explicar o que era, o que recebia e tal. E nessa época, o salário mínimo era R$230. Nossa. Olha como é que a gente é velho, né? R$230. E o Fernando Maciel falou que o Palácio das Artes, que é a companhia que tem lá, né? Do BH, do teatro, do Palácio, esse pagava para o bailarino R$800. Eu falei, quê? Recebe isso? É sério, recebe? Recebe. Mas só que 4 salários, né? Mas só que você tem que dedicar no balé clássico. Porque eu estava ali dançando jazz e tal, adorava jazz, adorava. Ouvia a música, o batidão, já ficava louco, perna para lá, perna para cá e adorava. E ele falou assim, dedicar ao balé, para você, né, profissionalizar. Eu falei, então tá bom. E quanto tempo demora? Não, depende de você, mas tem que saber fazer aula e tal, para entrar no lugar. Eu falei, então tá. Comecei a fazer aula de balé. Caiu de cabeça. Caí de cabeça, mas eu não gostava de jeito nenhum. Porque eu escutava aquela música balé, que até eu dou aula de balé também, né? E eu vejo nos alunos, né, que vai aquela coisa lenta, calma, principalmente a turma hoje em dia, que está acostumada com a informação rápida, tudo rápido, que não sei o que lá, eles não têm paciência de passar pelo processo, né? Ainda mais quem vem do jazz. Aí você não tem paciência de ficar tim. Aí não tinha essa paciência. E aí, eu ficava doido pra ir pra... E a Eliana Batista dando aula numa sala do lado, e ia fazer balé na outra sala, depois ia pra turma dela.
E eu ficava doido sair do balé para correr pro jazz. Mas aí eu fixei, falei, não, vou fazer isso. Né? A Eliane, seguida a Eliane Batista. Ela saiu do Tudo de Forma, foi pro Centro Artístico de Dança, a nossa amada Valéria Berg também, que hoje que eu passei, fui abraçado. É verdade. Né? Me abraçou também. Eu trabalhava numa firma que chama Ser Inglês, né? E ela me fez uma proposta de sair dessa empresa e dedicar ao balé. Para ficar ensaiando com Juliana, com Patrícia, e com as outras meninas, com Renato Donati, Bruno Donati, e todos os outros meninos que estavam lá. E fazer aula o dia inteiro. E me pagar para isso. Eu estava aprendendo e ela me dava ajuda de custo. Né? Não pagava, dava ajuda de custo, sabe? E eu fui cair de cabeça. Caí de cabeça naquilo ali. E nesse meio tempo, eu ganhei um ingresso e fui ver o Grupo Corpo. Que eu também nunca tinha entrado no teatro, assim, né? Eu entrava no SESI, ia ali, dançava ali, mas não tinha parado para ver uma companhia. Uma companhia apresentando. Apresentando, ainda mais por ser de bairro diferente, bairro distante, né? Que você vê poucas pessoas, né, na época, né? Com morenas, né? As pessoas com a cor mais escurinha e tal, você não via. Não via. Negros, né? Negros, né? Não via. E daí, quando eu vi o Grupo Corpo, você ficou né? doido. Eu fiquei doido. Foi igual quando a gente teve a oportunidade agora, que você fez a ponte, né? Pra gente levar os alunos aqui para eles assistir a companhia, loucos, né? assistir a aula, assistir o espetáculo. Nossa, foi... sensacional, Porque você né? vê Muita gente que não teve oportunidade, nunca tinha tido oportunidade É. de assistir. Aí você vê a diferença das pessoas, né? E lá eu tinha o Rui Moreira, na época, o Ricardo de Paula, Alemão, o Stefan Botter, né? O Alexandre, Matias, Werner. Mas cada um era do jeito. O Rui Moreira era um negro alto, magrelão, com braço gigante. O Ricardo, negão também, né? O Stefan Botter, alemão, né? E o Werner, cada um de um jeito totalmente diferente, alto, baixo, e as meninas, então, tudo cabelo curtinho ou cabeça raspada. Eu vi aquilo e fiquei louco. Falei, nossa, agora eu vou cair pra dentro disso. Quanta diversidade. Aí eu quero né? entrar, né? Quero entrar para essa companhia. E segui trabalhando, né? Fui vendo que não era assim, né? Que não era tão fácil, né? Mas como eu fui muito abraçado por Helena Batista, aí quando eu fui para o Centro Artístico, eu conheci a Juliana, que me abraçou também, a Paty, a Luciana, as outras meninas também. E eu fui sempre abraçado nesse meio. Era difícil, mas não era. Era difícil para mim quando eu chegava no meu bairro, que a realidade era outra. Que minha família não tinha ninguém que mexia com arte. Né, que não conhecia nada disso. Isso era para mim difícil, eu vivia duas realidades diferentes. Para mim que era complicado isso. Mas no meio, eu estava sempre subindo, sempre evoluindo. Parecia que passava um mês, eu estava igual criança quando nasce. Cada mês ela muda. Então cada mês eu subi. E aí com um ano e meio, quase 2 anos, eu já estava pronto para fazer teste em companhia. Aí fiz teste no Palácio das Artes, fiz teste na companhia em São Paulo, e fiz teste em Guaíra, em Curitiba. Foi eu e alguns rapazes, né? E eu fui o único que passei. Com 2 anos. Vamos dar uma pausa pro café, né? Porque aqui, a história aqui ela é brava. Vamos lá. Aí foi embora pra Curitiba. Foi embora. Aí nesse meu tempo passei na companhia. Companhia grande, balé do Teatro Guaíra. Com 40 bailarinos. Né? Sob a direção da Suzana Braga, né? Nossa, na época, a Suzana Braga, falecida Suzana Braga, que Deus o tenha, ela era crítica de dança, ela foi uma das fundadoras do Festival Joinville, né? E era crítica de dança. Grandes bailarinos passaram pelo Teatro Guaíra, grandes espetáculos, né? É difícil hoje você não vê mais uma companhia assim. Não vê. Mas o Guaíra tá lá firme e forte. Eu falo assim, com esse elenco grande, porque é difícil manter. Eu não sei nem quantos bailarinos tem lá hoje. Montando clássico, montando jazz, montando contemporâneo. Estão dançando Romeu e Julieta agora. Um espetáculo
muito bonito. Até conversei com pessoas que eu tenho contato lá, com a Karen Chaves, fazendo Romeu e Julieta, sabe? Uma opereta, né? Grande, né? Tava conversando com ela esses dias. E voltei para BH. E a Ana Braga falou comigo, ó, que dia que você vai vir? Eu falei, não, só vou para BH e já volto. Então, beleza, você vai para BH e vou arrumar um lugar para você morar aqui. Foi aquela coisa, parece que eu tava, tipo... Parece que eu tava nesse corpo, mas não tava entendendo nada. Fui BH, fiz minha mala, falei com todo mundo aqui para Curitiba. Todo mundo, então vai. Né? Meus pais também eram super... Eu já era independente desde cedo. Cheguei em Curitiba, no frio. Sou eu o único mineiro. Tinha gente de São Paulo, do Rio e de Curitiba, do Sul. Novinho. Pouca experiência na dança. Não, pouca experiência na dança. Pouca experiência na vida. Né? Nunca tinha saído de Belo Horizonte. Dentro da companhia de competição. Aquele pessoal, né, competitivo. pesado. E eu com a energia lá no máximo. A minha energia. Imagina. Pronto. Aí fui Do tendo jeito contato. que ele é hoje em dia, sabe? Você sabe como é que é, né? Quer fazer tudo Não, toda hora. Ele quer... Mas era muito Acontecer acelerado. agora. Limita o café dele aí. Muito acelerado. Muito acelerado. E aí, um tanto de coreógrafo passando, chegou a nossa grande coreógrafa, né, aqui do Grupo Raça, a Roseli Rodrigues. A Roseli Rodrigues, eu ouvia falar que é dela, porque a Eliana Batista, ela ia fazer curso. A gente ia fazer curso, né? Com a Roseli, Roseli, lá no Raça, em São Paulo. E passava pra gente, né? Roseli. Aí, de repente, eu tava de frente com a Roseli Rodrigues, ela me olhou e, assim, se encantou também. Eu dei sorte demais, sempre abraçado. Mas eu tava naquela... E ela montou um balé que chama Segundo Sopro, né? Lá no Guaíra. E queria me colocar pra fazer tudo. E eu não sabia fazer muita coisa. Eu sabia, tipo, né, coisa técnica. Se mandava pular e pra cá. Mas eu tinha até pouco tempo nesse meio. E me vi naquela loucura. Aí depois veio a Ana Vitória também. Fazendo essa doideira toda, um ano. Um ano naquela... sabe, no meio de muita gente grande. Sabe? Quando dei por mim, já tinha passado. Aí comecei a rodar pelo Brasil com Guaíra. Né, com esses balés da Ana Vitória, do Segundo Sopro da Roseli Rodrigues, passando pelo corpo. Eu falei, agora vou lá no corpo também, né? Foi todo mundo da companhia lá, vou lá, para ver. Lá o ensaio, que legal e tal. Né? Aí senta do meu lado, Rui Moreira, né? E Rodrigo Pederneiras. Nossa. E eles tinham assistido o balé que eu dancei, que era Ouriquis e o Segundo Sopro. Né? Eu naquela pilha. Aí o Rui, preto já olha pra preta, né? Aí o Rui virou pra mim, que legal, você é da onde? Sou daqui de Belo Horizonte. Tá, mas tô morando lá em Curitiba e tal. E o Rodrigo falou, não, que legal, gostei muito do trabalho e tal. Falei, Rodrigo, inclusive, eu quero entrar aqui pra companhia. Você já falou. Já falei com ele. Rasgado. Meu sonho é entrar aqui pra companhia. Ele falou, mas quando você volta? Não, vou ficar uma semana de folga aqui. Ele falou, então vem aqui fazer aula. Aí pronto. Fui fazer aula. Aí ele, tá. Aí chega uma menina pra fazer um teste, que é a Juliana Beziar. Ela tem até um grupo, tem até uma página no Instagram, que é a Ju lá, que é... tá mandando, ela tem um... que é Juliana Meziar, ela tem Beziar. E uma ela página específica, né? muito Tá dando boa, aula, passou por história aí também. História também. Né? Ela foi fazer um teste. Aí nesse teste, eles me colocaram pra fazer o teste junto com ela. E ela estava vindo de onde? Ela estava vindo do Municipal do Rio. Municipal do Rio. Ela era bailarina do Municipal do Rio de Janeiro e eu estava completando meus 2, 3 anos de balé. Já estava no Guaíra, já chegando no corpo. E fiz teste com ela. E para mim, toda a movimentação do corpo passando, para mim estava tranquilo. Parecia que estava dentro do meu corpo já pelo história preparo. E pelo preparo que eu tive muito com a Eliana Batista. A Eliana Batista é uma grande professora. Né? Pronto. Aí acabou o dia inteiro lá pegando as coisas. Ele me chama na sala e falou: você passa na audição. Eu falei: quê? Aí eu gelei, aí minha vida. Aí essa conversa vai longe. Aí a Grupo Cor foi um dos melhores lugares que eu trabalhei na minha vida, sabe? Aí foram 20 anos de. Eu posso dizer que foi 20 anos de muita felicidade. Meu Deus. Sabe? Foi meus 20 anos de alegria, felicidade.
trabalhar com a turma, né? Os Pederneiras. Conheceu o mundo inteiro. Paulo, Rodrigo. Né? Conheceu Pedro, muita gente bacana. Macau, sabe? Pessoas de muito respeito, muito honestas, sabe? Que leva a dança, leva a arte assim, com muita seriedade. Leva né? o nome do Brasil, né? nome do Leva Brasil. a arte, o nome do Brasil no mundo inteiro. Conheci inteiro, muita é coisa, verdade. conheci muitos países. Né? Conheci muitos países. A gente chegava nos países, ia para casa de embaixador, né? Eles convidavam a gente para jantar. Uhum. E você, quando Muita via, história. você estava naquele meio todo, né? Aí hoje, que é engraçado, que muitas das coisas que passam de lá naquela época, que eu, tipo, vai cair na ficha para mim agora. Agora. Porque não dá tempo. Quando você entra nesse meio, no meio profissional, as coisas vão acontecendo tudo. Mas acho que isso é Muito maturidade rápido. também, Edson. Porque quando a gente tem maturidade, a gente fala, meu Deus, olha as coisas que eu vivi, olha onde que eu estava, oportunidades que eu Aham. tive. E a gente, quando novo, às vezes vai atropelando, Vai atropelando, vai vai vivendo passando. as coisas sem Porque perceber não o que tem está tempo. vivendo. Porque na idade, né? quando você entra para uma companhia, as companhias grandes, eu dei essa sorte de entrar para o Guaíra. Depois o Corpo. E nesse meio, eles me chamaram para a companhia de Belgrado. Uhum. Né? Eu tinha passado no Corpo, estava no Guaíra, tinha passado no Corpo. E um professor que veio remontar o balé em Curitiba, que ele era diretor, ele era lá do Royal Ballet, que foi para Belgrado, pegou uma companhia para ser diretor e pediu a dona da academia para me chamar para levar para Belgrado. Então eu estava com três trabalhos na mão. Uhum. O Guaíra, eu vou ficar no Guaíra, ou ir para Belgrado, ou ir para o Corpo. Né? Aí uma amiga minha lá, a menina que morou na Alemanha, me levou dentro da livraria, pegou o mapa, falou assim, ó, Belgrado tá aqui. É pós-guerra, assim você assado, e você é preto. Você é preto, você vai para lá, acho que não vai ser Vai bom ser não. punk. É punk, que foi pós-guerra ali, Belgrado, tem confusão toda. E você tá no Corpo, você é mineiro, vai pro Corpo, é isso mesmo, rodar o mundo inteiro. Eu falei, não, lógico, eu tô pro Corpo. Entendeu? Então tudo aconteceu assim, então não tinha... Hoje eu tento pensar um pouco mais, né? Mas não teve tempo de pensar. Não tem tempo. Você entrou pra companhia, na companhia grande, trabalho de manhã, 6 horas de trabalho. Quando vai para casa para descansar, já pensando em fazer mais aula, fazia a companhia no Guaíra, fazia aula o dia inteiro, ia fazer mais uma aula, depois fazia outra aula, chegava em casa 10 horas da noite, dormia, mesma coisa todo dia. Final de semana, Final de semana, todo final de semana espetáculo. Então não paro para pensar, né? Mas sou muito grato por ter sido abençoado, sabe? A dança, a arte, as pessoas que passaram pela minha vida, isso ter acontecido. Tanta coisa. Muitas coisas. E a Conheci a cereja Ju. do bolo. Conheci Juliana, aí. Conheci a Ju já conheci. Cereja Chegou a parte do principal da Exatamente. história, né? Que ainda Já não conheci tinha. Juliana, já me Quando ele chamou veio pra para casa, já fui na Caratinga. casa dela, já conheci Assim o pai, que ele a já- mãe, já- todo mundo. A gente foi essa coisa, a gente encontrou, desencontrou, não desencontrou, porque o tempo todo que você estava lá, né, a gente continuava se falando na medida do possível, trouxe o Edson a Caratinga algumas vezes para dar Exatamente. curso, né, então as meninas tiveram a oportunidade de fazer aula com ele quando ele não estava aqui ainda. Sim. E depois, quando ele foi sair da companhia, lesionou, saiu, eu falei, então Exatamente. vem pra cá que é o seu lugar. A cereja do Eu bolo vou- tá aqui. Vou falar, foi. Cheguei Aplauso, aqui, escola de Cheguei aqui dança. para aplauso, escola de dança, é um lugar que tem muita história. Porque todo esse processo de companhia, esse trabalho profissional, ainda aplauso, né? Porque quando você estava de folga, a folga que era final de semana, você viajar para cá para dar curso. Então não parava, você não para. É assim, né? E eu sempre tive isso na minha mente. Quando eu sair do Corpo, eu vou para Caratinga trabalhar com a Juliana na aplauso. Porque a gente tem uma conexão, eu e Juliana, vocês sabem disso, Sim. de dança. A gente não precisa ficar, assim, tem que ensaiar, tem que fazer tudo, mas já olha pro outro, Já Já sabe, pegou, já já sabe o que, saiu. que vai Aham, acontecer. Já Já encaixa, sabe. vocês já se Encaixa, entendem. encaixa tudo, né? A parceria é grande. E como, né, sempre abraçado, continuo sendo abraçado, né? Pela Juliana, que veio, me trouxe para cá, né? Tem esse carinho enorme comigo, esse cuidado enorme comigo. E essa transição de tudo, de companhia, né? De muito tempo, de uma outra turma, para ficar na real na escola, né? Essa mudança toda, ficar num lugar só, que eu não ficava num lugar só, eu ficava viajando, né? É muita mudança, né? O psicológico
sabe? Tem que... Senão dança, né? Mas aqui, sendo abraçado pela Juliana, a família inteira, Gustavo, o marido de Juliana, super carinhoso comigo, me abraçou desde sempre, desde quando no início com a Ju, namoro, a família dele, a família da Ju. Então, tem tudo isso, né? Que acontece com a gente no meio. Só aperta a saudade dos filhotes, né? Mas aí tem filhos, aí essa é outra história, né? Que aí, né? Casar com bailarina, né? Que aí dá essa confusão. Dá né? pra fazer outro podcast. Outro podcast. Mas no fritar dos ovos, assim, sou grata demais. E agora estou em Caratinga esse tempo, já vai para 2 anos e pouco, né? Desenvolvendo o trabalho aqui de aula, dando aula de algumas modalidades, de balé clássico, dando aula de você vai falar das suas aulas. Contemporâneo. Então vou dar um tempo agora, porque tem muita história pela frente. frente. Tá fazendo um trabalho show de bola. Isso aí, Verdade. eu tô falando, falei que era de peso? Eu falei que era de peso. Tanto, É até difícil a gente falar o currículo depois. E resumindo, né? Porque é muita coisa. É muita coisa, muita esconder história. debaixo da mesa aqui. É porque é uma vida aí na dança, Uma uma história vida na muito, dança. né? Uma história muito bacana, mas toda história tem... Toda história é importante. Toda história é importante. história é bonita. A Vivi e a Paula, né, que fizeram curso comigo, eu estava no corpo, então nas horas vagas eu estava indo para a escola dar curso de dança, e agora estou aqui com as duas aqui. Bailarina não para. Não para. Conta aí, Não Paulinha, para. como que você começou, como é que foi? Então, gente, oi, gente, tudo bem? Então, a minha história é bem complicada, né? Porque eu comecei na escola. A minha escola, né? Antigo CNC, ele não existe mais, né? Mas eu sou novinha ainda, gente. Brincadeira, né? O tempo passa. Eu comecei no CNC. E no CNC, a Tânia foi contratada. E eu tinha um problema que eu era cambota, né? Então... Cambotinha, pois é. E meu pai caminhoneiro, minha mãe era professora. Então, assim, eles não tinham condição de me colocar numa escola de dança. Só que aí, para sorte minha, né, veio o CNC, contratou a Tânia para começar a dar aula de dança lá no CNC. E ela começou com jazz, não foi com balé. Eu comecei com jazz. Eu fui ter contato com balé, daqui a pouco vocês vão saber. Então, eu comecei e eu precisava da dança, né? Porque foi a dança que consertou o meu cambotismo, né? Eu não precisei usar aquelas botinhas, né? Que meu pé era assim, gente. E não né? fala isso Eu hoje, também. né? A Muito pessoa curioso. foi natural, porque na época não tinha recurso nenhum pra mim, então... Na minha época, gente, né? Alguns anos atrás, assim, as botas, para quem era cambota, era aquela bota, né? Pesada, que incomodava a criança, aquela coisa toda, né? E a dança me ajudou nisso. Aí eu comecei com a Tânia ficou 5 anos e um pouco lá no CNC, e aí depois ela saiu, que ela montou a escola dela aqui em Caratinga, né? E fez todo um trabalho de jazz e balé clássico com muitas pessoas e muitas meninas que eu conheço, né? Quando eu cheguei em Caratinga, todo mundo falava assim, fiz aula com a Tânia. Com a Tânia, Minha mãe isso. fez aula com a Tânia, tudo. Então, ela era referência. Ela era mesmo de referência, dança aqui na cidade. exatamente. E aí, depois que a Tânia saiu, entra a Lucrécia, né? Que todo mundo conhece, diva. né? A nossa diva, linda, maravilhosa, né, Lucrécia? Beijo. Lindona. Ah, a Lucrécia, que tem o programa. Divas? Programa de É. divas. Que dava aula? Ela, sim. Lucrécia era... Lucrécia maravilhosa. Eu sabia que Tia era Lucrécia, mas não ela Que em era ela, específico. Eu não conhecia ela essa. era. Não conhecia. Que legal. Exatamente. E aí foram mais 5 anos com a Lucrécia lá no CNC, né? Todo mundo apaixonou pela tia Lucrécia, né? Tia Lucrécia, né? Todo Um mundo gosta, ela é amor de muito pessoa, Quero conhecer a tempo tia Lucrécia. ótimo, todo mundo conhece. Quero conhecer E foi também. muito bom. E aí depois que terminou esse período de dança lá no CNC, e eu sempre participei de tudo, né? Todos os projetos de dança e artístico que tinha no CNC, estava eu lá, né? Cambotinha. Não, aí fui melhorando a dança, né? Obrigada, tia Tânia, tia Lucrécia, que E me não usa ajudaram mais, com esse isso. Cambotinha, né? Eu não vejo mais ninguém cambotinha.
gente usando botinha. Mas tem uma época que tinha muito, não tinha? Tinha. Não, mas ainda tem. Tem, mas acho que o tratamento é diferente hoje, né? Sim, e aí, depois desse tempo, né, eu fiquei muitos anos, né, parada, porque aí meu pai, né, não tinha condição de entrar na escola específica, nem da Tia Tânia, né, nem de ninguém, e aqui era só da Tia Tânia que tinha na minha época. Então, eu fiquei muitos anos parada, sem a dança, né, mas parada entre aspas, né, que para onde eu ia, né, eles falavam, não, a Paulinha dança. Então, né, e tinha grupinho de teatro, né, que eu sou católica, né, eu venho de uma convivência muito grande e profunda com as Irmãs Gracianas, né, que a minha tia-avó foi cofundadora das Irmãs Gracianas aqui em Caratinga, então eu fazia trabalhos lá com elas, e aí a gente dançava e montava teatro, né, e eu dava aula para as irmãs lá de brincadeira, né, falava que eu ia ser professora, não sabia de quê, né, anos depois estou eu aqui, professora, gente. Sim, E grande dando aula professora, com que eu amo. grande, Obrigada, Ed. Que honra. Professora e parceira, né? E De dança, né? parceira, graças Que a Paula a também é Deus. assim, a gente olha um pro outro, já pegou, já Já saiu, pega, já dançou, exatamente. já Uma foi. conexão muito legal, Muito boa, né? E aí, depois de tantos anos, né, parada, mas assim, com a dança na minha vida, com a arte na minha vida, né? E assim, vendo meu avô dançando, meu avô era um forrozeiro de marca maior toda sexta-feira, ia ele pro forró, e meu tio, e eu tenho um trisavô que ele escrevia peças. Então, assim, a arte está no sangue também, né? Pulou uma geração, veio parar em mim, 2 gerações parou em mim. E eu tenho, assim, sempre tive, né, esse contato. E lia muito, e nunca deixei, assim, de dançar. Por mesmo não estudando, né, eu continuava, né, nessas andanças aí. Quando eu entrei para o grupo de jovens, e aí a gente ia fazer alguma coisa com relação à arte, com teatro, com dança. Tava eu lá no meio, claro, né, que a dança nunca me deixou, né. E com canto também, eu participei no Semear, do nosso grupo de canto, né, que a gente cantava todo domingo às 20 horas lá na Catedral, né? Monsenhor Raul tem mais fotos minhas do que eu mesma no grupo de jovens. Monsenhor E Raul, canta super bem, maravilhoso. né? Então você iniciou o canto na igreja? Eu cantava, eu né? gostava, eu sempre gostei muito de cantar também, né? E eu sempre tive aquela vontade de fazer aula de canto e tudo mais, e agora tô realizando meu sonho com o Tierone, maravilhoso, beijo Tierone. E assim foi, então assim, eu sempre estive dançando, né? Por onde eu passei, pelos meus trabalhos na igreja, eu continuei dançando, só que eu segui por um caminho um pouco diferente, né? Que eu sempre gostei muito da matemática, então eu fui fazer faculdade de ciência da computação aqui em Caratinga, né? E de vez em quando nas férias aparecia alguma coisa de dança para fazer aqui, eu juntava um dinheirinho e fazia, mas era coisa muito esporádica, né? E no finalzinho da faculdade, em 2007, aparece na minha vida Juliana Ela Selmo. chega e abraça, né? Ela chega e abraça. Ela chega e abraça, Abraça gente. e você vai junto. Né? Exatamente. Eu vim para Caratinga em 2004. E aí, Isso, então... eu já E estava todo na mundo ficou faculdade. desesperado, que a Juliana foi pra cá, todo mundo falou, peraí. A Paty, a Lu, né, os nossos amigos próximos, né? Não vai dar Não, a certo. Juliana vai pra Curitiba. Que isso? Não vai dar certo, não. Não, Não, vai dar certo. era Vamos aqui lá que pra ela ver. tinha que estar. Vamos lá, Ela vamos tinha lá que pra ver. encontrar Nós comigo. viemos aqui, a galera. Viemos aqui pra ver como é que tava a Ju. Que é isso, Ju? Mas peraí, como é que é morar no interior? Vamos lá. Peraí, o que é isso? É porque tinha a Paula Werneck lá, a Ingrid Pra ser Medina, abraçada, né? a Amanda Lima, É isso. para Então, encontrar, né? Aí você começou fazendo balé. Você veio pro balé primeiro. Não, primeiro foi a dança de salão. Foi a dança de salão. Foi a dança de salão. Aí eu conheci a Juliana, né, através da minha querida prima e afilhada, Isabela, que a Ju montou Olha, uma foi coreografia lá no no CNC. CNC, né, no terceiro ano, né? E a Isabela tava lá e foi a Isabela que falou, não, Paulinha, tem a tia Ju, vai lá, volta pra dança, ela vai fazer aula com ela. Eu falei assim, e eu procurei saber quem que é a Juliana Selmo, né? E aí até que eu comecei a fazer as aulas de dança de salão, né? Comecei a fazer um dia só,
Aí ela me chamou para poder ajudar com outros alunos que não tinha parceiro. E aí veio o Vinícius, que a gente começou a dançar junto. E aí a gente não parou mais, né? Muito bom. Aí foi da dança de salão, foi o jazz, ela me chamou para... Já foi chamando. Visionária, querida, visionária. Gente, assim, vai balé, vem pro jazz. Exatamente. E é igual o Edson falou, na hora que o Edson falou que a coisa vai acontecendo e a gente, assim, não Quando vai dando vê, já conta, tá quando ali. vê, já tá. Foi isso que aconteceu comigo também. Assim, eu comecei com a dança de salão e aí a Ju foi vendo o que eu conseguia fazer e aí ela foi me chamando para fazer apresentação, eu e o Vinícius. E aí veio o jazz, aí veio a nossa apresentação lá com a música do Creed, né? Tão deliciosa. E aí veio o balé depois disso e aí eu não parei mais. Ela teve, né, o primeiro dia que eu dei aula de balé na minha vida, ela estava na faculdade, não pôde dar aula de balé, me telefonou, Paulinha, me salva. Eu fui com a cara e com a coragem, nunca tinha dado aula de balé na minha vida. Eu falei, bora, vamos lá. E peguei e fui, até empolguei. Desculpa, microfone. E assim, né, fui assim, tremendo. E agora? Mas foi. E aí eu não parei mais. E eu tive a sorte de ter esse abraço, né, da Juliana, que ela foi me apresentando cursos e pessoas incríveis lá em BH. Você, né, que eu fiz esse curso incrível e me apaixonei pelo contemporâneo. Foi bom que a gente sempre pôde trazer professores muito legais, bons, né, muito bons. E eu não parei de estudar até então, até que eu fui para BH para o primeiro seminário Arte Minas, né? E aí, finalmente, com o nosso saudoso... O Guivaldi. Guivaldi que ensaiou a gente. Ensaiou. Tive a oportunidade, né, de no seminário conhecer o Guivaldi. Pois é. Finíssima, né? Maravilhoso, né? O Tíndaro, maravilhoso. E o nosso querido... Eurico Miranda, maravilhoso, Miranda, que fez as professoras lá na época tremer na base para quem ia tentar o DRT, porque ele foi, ficava assistindo e anotava, e a gente falou, meu Deus do céu, o que ele tá anotando da gente, né? E o portfólio que a gente teve que montar para poder ir e finalmente conseguir, né? O DRT. Também, viu? Tíndaro maravilhoso, né? Tive a oportunidade. A aula lá no Guaíra, quem deu aula foi ele, era banca e deu aula também. Sim. E ele também me abraçou. Ele viu isso tudo em mim. Falou, não, você vai fazer aula de audição lá no Guaíra. Sabe? Ele foi super, sabe, carinhoso comigo desde sempre. Tilo Silvano, um abraço grande. Tíndaro maravilhoso, mestre querido. Tem um canal maravilhoso, tá? Que chama... Canal, né? No YouTube. Por Falar em Dança. Isso, Falar em Dança conta muita história, muitas coisas importantes. 50 anos de carreira, né? Tíndaro é sim, ele é referência, maravilhoso. A gente foi sortudo, né? E assim, é aquela coisa, muita sorte, né, gente? Do mesmo jeito que o Edson falou que ele teve sorte, eu também tive sorte de encontrar a Juliana, que já tinha essa bagagem maravilhosa, né? Uma bailarina linda e que foi guiando os meus passos para a dança, né? Porque eu sempre... E assim... E eu estava terminando a faculdade e eu fiquei naquela, gente, e agora? Continuo trabalhando com a ciência da computação ou vou só para dança? E aí, o que eu faço? Não foi uma escolha fácil, né? A gente aqui no off, aqui, a Vivi falando que muita gente parou de conversar com ela, virou a cara, aconteceu isso comigo também, só porque a dança entrou na minha vida e eu escolhi a dança. Não foi fácil. Tinha épocas que eu falava assim, meu Deus, vou jogar tudo pro alto. Mas aí a gente ia para ensaio e começava a trabalhar. Eu falei assim, não, isso, tem que ser isso. E o meu pai, eu lembro uma vez do meu pai, quando ele assistiu Paquita, né? A nossa primeira apresentação. Gente, eu era um palitinho. A primeira apresentação de Paquita, ele foi assistir, aí no finalzinho ele cumprimentou a Juliana, abraçou e chegou em casa, ele virou para mim e falou assim, minha filha, você está no lugar certo. Você encontrou a pessoa certa para sua vida. E assim, sempre tive muito apoio dele, da mãe, porque eles eram pessoas assim, muito simples, né, mas assim, muito cultos e que sempre foram apaixonados por arte, né? Mesmo porque, graças a Deus, na família tem muita gente apaixonada
por arte, né? Então, assim, às vezes eu chegava em casa, o meu pai estava lá assistindo na televisão como que se faz uma sapatilha de ponta. Chegava lá e via ele lá assistindo, falava assim, minha filha, olha o que você tem que gastar, por que é caro. E ele, sabe, ele era apaixonado pelo Baryshnikov, eu chegava em casa, via ele assistindo, e já ia assistindo com ele, e eu sou apaixonada pelo Baryshnikov também. Baryshnikov, né? Outra Grande, referência, assistia. grande. Eu tenho muito isso da minha infância, porque eu acho que é por isso que realmente eu nasci para dança, porque coisas que eu lembro da minha infância é eu assistindo Baryshnikov, Nureyev com meu pai, com a minha mãe, sabe? Esses balés que às vezes passavam na televisão, eu não tinha isso. Eu não tinha oportunidade de ir para assistir pessoalmente, mas eu assistia. E eles me colocavam para assistir com eles. Então, isso foi a minha base, né? Muito bom. E é isso, gente. Um pedacinho do que aconteceu comigo. Maravilha. Até muito bom agora. a gente poder registrar Lindo, essas lindo. histórias. Eu falo que o bom do podcast que eu tenho visto é isso. É a gente poder deixar essas histórias contadas, registradas. Porque uma história inspira outra. Sim, né? com Muitas certeza. pessoas que podem ver a história do Edson se sentir inspirados, da Paulinha também, né? E que vão escutar agora da Vivi, com certeza vão se sentir Viviane! inspirados. Porque a gente é o que a gente vai construindo ao longo da vida. Exatamente. Né? O passo a passo. Então, isso é muito importante para os nossos alunos, para as pessoas também que nos conhecem, ou que não conhecem e querem conhecer. Isso, e principalmente para as pessoas que acham que não conseguem, que a luta vai ser difícil e que não vai conseguir. Gente, lutem, corram atrás, porque consegue. Se a gente coloca assim, esse é o meu caminho, coloca foco no que quer fazer e não desiste, a gente chega lá. E igual, vai pegando outra coisa também, quando a gente olha para trás, o Edson e a Ju falou, quando a gente olha para trás, eu mesmo às vezes penso, gente, eu fiz ciência da computação, não me arrependo hora nenhuma, porque a matemática, né, me ajuda muito na dança, porque a dança é matemática pura, é incrível. E assim, eu acho que eu não faria nada diferente. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria ciência da computação, eu faria tudo do jeitinho que eu fiz, né? Trilharia esse caminho todo de novo. Não Ótimo, foi muito fácil, bom. mas me fez crescer. Isso aí. Obrigada, E hoje em Vivi. dia a Paulinha tá lá, né, com a gente no Aplauso e também com a Vivi Também Ela com a dá aula Vivi, lá no junto Renascer. com a Vivi lá. Então a Vivi vai contar agora um pouquinho da história dela, como que ela chegou nesse momento de ter duas escolas. Né? E ainda tá juntinho da gente. Belíssima, né? Belíssima. Diga de Graças passagem, a né, Deus. Vivi? Que é isso, hein? Loucura, Conta aí, gente. Belas Vivi, conta todos de sentidos, Vivi pra pessoa gente. maravilhosa. Muita pouquinho. coisa, muita coisa. Mas a dança... Eu nasci com um desejo ardente de dançar. Eu não sabia nem o que era a dança, mas eu sabia que tinha alguma coisa aqui. E eu sou de uma família muito simples e humilde, eu morava na roça, e a minha família assistia ao programa do Faustão. Então eu já tinha esse desejo, mas eu não conhecia a dança. E aí os meus pais assistindo o programa, eu via aquelas bailarinas dançando e aquilo brilhava nos meus olhos. E aí eu assistia e eu crescia aquele desejo, eu quero dançar, eu quero ser dançarina, eu quero ser igual elas, eu quero dançar no Faustão. E aí começou a minha história. Desde pequenininha, a minha última recordação que eu tenho de 5 anos foi eu assistindo o programa e dançando na frente da TV, imitando elas. Só que os meus pais, eu não tenho ninguém na família artista ou que poderia, já fez aula de dança ou algo do tipo, nunca... Não tinha nenhuma indicação, nenhum canal. E os meus pais também não tinham conhecimento, né, da área. Então, eu ficava com aquele desejo, eu falava que eu queria, mas para todo mundo era só algo de criança, sonho de criança. Só que a criança foi crescendo e o meu primeiro contato com a dança, que eu pude começar a dançar, foi na zona rural mesmo, tinha muito concurso de garotinha forró. Aqui na nossa região sempre teve, né? Garota forró. E tem ainda? Não tem mais. Eu infelizmente, não sei ainda eu não se tenho existe, ouvido se também tem, falar. mas não me recordo. E aí eu comecei nisso. Meu avô tem um campo de futebol e lá tinha muitas essas festas juninas, né? E aí a minha primeira apresentação foi lá.
dançando em um palco, assim, de caminhão, que era... Eles faziam palco de caminhão, palco de caminhão. E aí eu comecei a dançar ali, minha Você irmã... mesmo que montou a coreografia. Minha irmã. Sua irmã? A música da Calypso. Ai, gente. Música da Calypso lá. Joelma. Aí, na Que época, massa. minha mãe não tinha nem condições de alugar roupa, nada. E aí eu fui nesse primeiro dia, eles falaram que eu ia ser a rainha da pipoca, que eu já ia ser a rainha da pipoca. Aí a minha irmã criou uma coreografia, minha mãe pegou uma roupinha emprestada, de chita mesmo, sabe? Simplesinha. A minha sapatilha tinha um buraco no dedão, assim. E aí eu fui. Cheguei lá, gente, minha mãe fez uma trancinha pro meu cabelo ficar enroladinho, né? Quando eu cheguei no dia da festa, eles me colocaram pra competir, mentiram pra mim. As meninas, eles falaram que era algo simples. As meninas estavam todas brilhosas, enfeitadas, com a roupa de brilho, sabe? Com pedra, com coroa, cabelo de salão, maquiagem. E assim, nada me abalou, né? Eu só queria dançar, era a minha primeira dança. E aí eu fui, eles colocaram eu pra competir junto com essas meninas. Eu ganhei a competição. No outro ano eles... com 9 anos. Agora. Aí no outro ano, gente, eles ficaram bravos porque, né, eu não gastei dinheiro nenhum e todo mundo gastou um dinheirão com as filhas, né? Eles ficaram bravos e não deixaram eu passar a coroa, não deixaram eu passar a faixa. Só que eles não poderiam me impedir de competir de novo. Aí eu fui competir e ganhei de novo. E aí começou a minha... Garota forró. E aí eu comecei a dançar pra todo lado. Porque assim, eu chorava pros meus pais me levarem. Aí eles iam lá com toda a dificuldade, me levavam e tal. E aí eu conheci a aula de dança mesmo com meus 13, 14 anos, com a tia Márcia, que fazia aula com a tia Ju, aqui em Caratinga. Isso. E ela ensinava pra gente lá em Ubaporanga. E eu comecei ali a fazer as minhas aulas. Eu ainda morava na roça e ficava aquela loucura. Minha mãe tinha que me levar e aquela confusão. E eu sempre com aquele sonho. Quero dançar, eu vou ser bailarina do Faustão. E era algo muito distante da minha realidade. E ninguém acreditava, eu não tinha apoio, infelizmente. Mas eu não trago isso como tristeza, mas porque na minha época eu não tinha recurso. Era tão difícil mesmo, não tinha conhecimento, era distante. Até para mim era distante, mas eu tinha aquele desejo ardente, eu acreditava naquilo. Mas aí eu continuei a minha vida lá, dançando com a tia Márcia. Chegou um tempo que ela virou e falou assim, olha, não dá mais aqui pra você. Você precisa voar. Não dá. Você tem um dom e você precisa fluir. E aí foi quando ela conversou com a minha mãe, falou sobre aplauso. E eu já era apaixonada, né? Porque ela fazia aula que eu conhecia a tia Ju, né? Através de vídeos e das histórias que a Márcia contava pra gente. Então, eu era deslumbrada. Meu sonho era fazer aula no aplauso. Meu grande sonho. E aí, com muito assim, né? A tia Márcia conversou com a minha mãe, explicou, falou com ela para trazer aqui na aplauso. Minha mãe trouxe. E aí, a gente conversou com a tia Ju e eu comecei a fazer aula. Primeiro, eu comecei com Das do Ventre, né? Com a tia Miriam. Na época... Fomos colegas de sala. sala. Miriam, maravilhosa. Miriam Marques, Marques, querida. Outra que tem que vir aqui, tia Miriam. Estamos aguardando você aqui, tia Miriam. Só Muito vem. boa, né? Muito bacana. Maravilhosa. Maravilhosa. E como, eu não sei porquê na época, eu gostava muito da Dança do Ventre por causa da Shakira, que era uma outra referência que eu tinha, eu morava na roça. Eu só tinha DVD. Eu só tinha contato da dança através de DVD, de fita. E eu via a Shakira assim, né? fazendo aquelas coisas e eu ficava imitando ela. Cheio dos Ela tava no auge. Aí eu vim fazer aula de Dança do Ventre. Loucura. Não sei porquê, mas na época eu acho que era questão de horário, alguma coisa assim. Aí eu fiz só um mês, que já era ensaio do festival. Já cheguei ensaiando pro festival. Dancei no festival A Dança Pode, que foi em 2010. Aí eu fiquei um ano parada, por motivos de não ter como vir. Eu era muito nova, minha mãe não deixava, eu vim sozinha, né? E aí eu acho que com 16, 17 anos eu comecei a vir.
de ônibus, vinha sozinha mesmo. Comecei o balé, o jazz. E me entreguei ali, todos os cursos que tinha eu fazia, onde que a Tia Ju ia, eu tava atrás. Ia pra BH fazer curso, ia junto, trazia pessoas para fazer curso aqui, fazia também. E com aquele desejo ainda do Faustão, né? E eu ficava na cabeça da Tia Ju, preciso dançar no Faustão. E a Tia Ju ficava assim, gente, o que eu vou arrumar com essa menina? Falando, você é tão talentosa, você pode fazer tantas coisas. Olha aqui, você pode fazer tantas... Olha essa companhia, você pode entrar nessa companhia, você é capaz e tal. Não, Ju, mas eu quero ser bailarina do Faustão. E aí ficava naquele dilema. Até que eu não sabia por onde ir, mas eu sabia que eu queria. E eu olhava para as bailarinas do Faustão, elas eram lindas. E eu via que o Faustão sempre falava que elas eram modelos e tinha que fazer muitas aulas. Então, eu comecei a participar de concursos de beleza. Porque na minha cabeça, eu tinha que fazer aula de dança. Os prêmios que você ganhou com aplauso foi antes de você começar, não foi? Ou depois? Os prêmios de dança? De dança, De garotinha forró? Não, da aplauso. Da aplauso. Foi antes do Faustão. Foi antes do Faustão. Foi antes, Faustão, né? Que a gente... O Foi vermelho antes. nós Eu tô ganhamos encantado, garotinha do forró é Faustão. muito legal. gostoso. É muito gostoso, devia ter, né? Mas, né? Tinha que ter. Eu lembro da eu tava Vivi, lá. quando a gente foi competir com o vermelho, ela assim... Ai, gente, eu nunca perdi nada. Será que a gente não vai Nunca perdeu uma competição. Nunca perdi. Será que hoje vai ser Eu eu participei de uns 10 concursos de garota forró. Eu ganhei todos. Todos? Chegou em um momento, Tem em que participar mais, um né? lugar lá da região de Ubaporanga, nos Braz, não me lembro. Só sei que chegou um ponto que eu ganhava tanto que teve um dia que eu ganhei e o pessoal em cima do palco simplesmente falou assim: como você já ganhou 2 anos seguidos, a gente vai passar o seu lugar pra ela. Ela tirou o meu primeiro lugar. Eu ganhei e eles no palco falaram assim: como você já ganhou 2 vezes seguidas, a gente vai chamar o concurso. Exatamente. Pode mais você já competir. não pode mais competir. Aí A gente deu um eles não prêmio, entendiam que eu precisava ser jurada, né? Eles eram pra ter me chamado pra ser jurada, né? Mas E foi enfim. isso mesmo. Aí a Quando minha gente mãe ficou foi, assim. Né, o concurso a gente foi a primeira vez que a gente levou uma coreografia de jazz, a Vivi tava junto. E foi E pra aí onde? a gente foi pra Divinópolis. Divinópolis. Foi Divinópolis? Unidance em Ou Divinópolis. foi BH? Itaúna? Não, Ita- foi não, Divinópolis. foi Divinópolis. Divinópolis. Itaúna foi depois. Isso. É Unidança. Unidança. E eu Aí- estava vindo de um processo de concursos Voltou de premiada, beleza é. também. Ganha tudo. Ganhei tudo. O que é isso? Então, eu entrava nos concursos de beleza por causa desse foco, né? Eu tinha que fazer aula de dança e eu tinha que ser modelo para me enxergar no Faustão de alguma forma. Tinha isso na minha cabeça. Então, eu vinha de um processo de muitos ganhos. E aí depois ela foi também com a coreografia do João Paulo Do Petronilli, João Paulo. foi no Isso, duo, ela tá ali. duo. Ganharam também, né? E ganhamos. ganharam também. Era o João Paulo. Ganhamos. Não, ela e a Thalita. Eu e a Thalita. Foi no ano seguinte, né? A Mas gente ganhou era a Thalita, que era a vermelho. coreografia do João E no Paulo. dia seguinte. João Paulo. E no ano Petronilho, seguinte. né? João Paulo Petronilho. João Ah, também, lindo! Tem que vir aqui. Fera tá na Bahia, mandando Fera ver lá na demais. Bahia. Acho que agora ele tá em Exatamente. São Paulo. São não- Paulo? São Paulo, Eu ela acho tá que fazendo doutorado em dança Em na dança, USP. na Ele USP. está desenvolvendo Isso. um trabalho bem legal contemporâneo também, bem trabalho de Ele é. pesquisa, né? E cara simpático, né? Ele é demais. Alegre. Engraçado, gente boa, né? Engraçadíssimo. E aí Beijo, a gente Paulo. chegou, né? Aí eu falei assim, gente, eu nunca É, perdi. exatamente. A gente não pode perder, não. Na hora que a gente, ganhou, Ah, pé quente. É quente. quente, É. E aí você foi Nosso foi primeiro entrando troféu. nessa Foi, coisa foi. de processo. Fui nesses processos. Até que uma ex-cunhada da minha época, né, de 2018, me mostrou uma comunidade no Instagram que chamava Bailarinos na TV. Nisso, eu já estava passando tanta raiva das pessoas, assim, né, meio que humilhando, que eu não ia conseguir e tal. Eu parei de falar que eu ia ser bailarina do Faustão e começava a falar que eu ia ser professora de educação física. Aí as pessoas me perguntavam, o que você vai ser quando você crescer, quando você formar? Eu acho que eu vou fazer educação física. Porque eu já não aguentava mais, né? Enquanto não tinha, né? Aquelas Mas pessoas... todo mundo ficava também Aí especulando eu falei assim, também, eu né? vou ficar na Querendo minha saber, e eu né? vou fazer o que eu preciso fazer É. para realizar meu sonho.
E aí, em 2018, eu conheci Bailarinos da TV, que é da Débora Salvione, uma grande bailarina também, passou por vários programas de TV. Então, toda essa experiência que ela carregou na dança, nos programas de TV, ela abriu esse curso, né? Bailarinos da TV. E quando eu descobri, e eu vi que eram milhares de mulheres que tinham o mesmo sonho que eu fiquei surpresa. E onde era esse curso? É São Paulo. E muita gente em São, São Paulo, né? Muita. É. E aí eu fiquei assim, meu Deus, o meu sonho ele pode acontecer mesmo, não é só eu que Concretizar, sonho. né? E isso aí eu mergulhei de cabeça. Também não tinha condição financeira de pagar o curso. E aí, no mesmo mês, ela fez um sorteio no Instagram. E aí eu fiz jejum, novena, marcava todo mundo, todo dia eu marcava todo mundo, da letra A à letra Z no Instagram. Aí ganhei o curso de graça. Ganhou, Gil? Ganhou. Tá lá. E aí eu comecei a lembro fazer, disso. mergulhei de cabeça, fiz tudo o que tinha que fazer, nunca tinha viajado para fora de Minas Gerais, ainda mais E foi sozinha. direto pra São Paulo. Fui direto para São Paulo, Você tem sensação, Vivi? sozinha. De São Paulo chegar, você foi de ônibus? De ônibus. Aí você pegou o metrô Pequena. e desceu na Paulista ali? Aham. Fiquei tanto de gente. Aham. Vocês comigo, eu assustei, eu falei, que Do isso? Baporanga pra São Que isso? Toda vez que eu vou Paulo. pra São Paulo também, eu desci no metrô, quando eu fiquei tanto de gente, eu fiquei perdido. Mas É Deus muito colocou louco. anjos. Assim como ele colocou a Ju na minha vida, que foi um super apoio, que quando eu me via naquele tormento de negatividade em cima de mim sobre o A meu Ju com esse sonho. sorrisão dela, A falava, Ju "Que veio. isso, bebê? Vai! Vamos lá, bebê! Vamos, você vai conseguir, vai Toda, tentando, uma bebê, hora vambora." consegue, não sei o quê. E ela também perdida, Ser né? positiva, Sem saber né? como me É. ajudar. Porque ela também tinha esse desejo de me ajudar de alguma forma, Mas muito positiva, né? É. Sempre, né, Juju? era um caminho Mas diferente, esse caminho era né? diferente. Era um caminho que eu não diferente. conhecia, onde te... É porque envolve É. não só conhecer outros bailarinos, envolve vai ter um conhecer networking ali programa, da área, né? Era diferente, era um mundo diferente dela, É. mas ela sempre esteve ali me apoiando, me ajudando com muito amor. Mas você sabe que esse trabalho todo que a Eliane levava pra gente, da Roseli Rodrigues, que é a turma lá? Sim, Muita o pessoal gente- falava... Eu muita tipo, gente, eu né, da eu comentava Roseli, com né? ela. Eu Tinha falava, algumas não, bailarinas. o né? pessoal lá Isso. no Raça, eu sempre via que a turma que estava dançando no Raça também dançava com Com TV, cantores, Chitão com de Chitão- TV e Chitãozinho, tal, mas eu não Chororó, sabia com- onde que era esse... Aham. Era um caminho, Né? mas era um caminho É. diferente. E aí eu comecei a fazer fui para São Paulo fazer o primeiro curso com a Débora. E aí ali eu comecei a fazer network. Ela começou a passar várias audições que tinham não só de vários programas, de TV local, de cantores, né? E aí o meu primeiro contato com a audição que eu tive foi para Luísa Sonza, na época, e aí eu fiz Luísa Sonza? já? Luísa Sonza, Uhum. minha primeira audição que eu fiz quando lá isso? foi com Mais ou menos, foi que ano? em 2018. A Luísa Sonza estava despontando já, né? Ela já É. tava tinha explodido, Começando. sabe? Tava na Sim. época Aham. que ela tava bem assim. E aí eu fiz e passei, não minto, a primeira audição foi uma audição para uma TV local. Um programa de TV local de São Paulo. Aí eu fui passando nos testes desse programa. Só que aí aconteceu um grande problema nesse programa, porque o apresentador, ele começou a ter situações abusivas, né, comigo, e por um triz eu não caí nas mãos dele e não aconteceu o pior. Foi muito louco, porque eu estava muito feliz. Minha primeira audição em São Paulo, eu passei. O diretor do programa já me queria como coreógrafa do programa. Então, para mim, era Muita coisa, era né? muita É. coisa. Eu saí de onde eu saí, já passar e já ser chamada para coreógrafa. Só que aí aconteceu esse episódio que eu tive que sair. E acontece Foi demais, muita né? confusão, acontece demais. E a gente tem que ter esse cuidado. E aí eu fui, na mesma época eu estava fazendo teste para Luísa Sonza também. Fiz todos, passei, só que chegou em um momento que também não deu certo. Sempre quando eu passava em tudo, quando chegava para acontecer, acontecia alguma coisa que me tirava. Porém, eu não desisti, eu continuava indo para São Paulo, aquela loucura, eu trabalhava aqui, fazia aula. Eu chegava, era 16 horas de viagem de ônibus, eu saía daqui, chegava, o ônibus parava na BR para mim, meu pai me buscava de moto, Mas daqui eu pra chegava São Paulo, direto pro meu Uhum. trabalho, era uma loucura.
Daqui para São Paulo. 16 É, horas. 14 e 16 horas de ônibus. E aí, até que 3 meses depois, surge uma audição, assim, pro Faustão, mais interna, que o Bailarinos da TV mandou pra gente. E aí, eu me inscrevi, fiz... E também, nesse decorrer, eu fazia muito workshop, né? Com os coreógrafos, com o Silvio, com os coreógrafos, né? Do programa mesmo. A Regina... Calil, e aí para fazer esse network, né, para eles me conhecerem também como bailarina, a minha técnica, e isso funcionou super, e eu fiz esse primeiro teste que foi no e-mail, portfólio, essa vivência, fotos, vídeos, passei mais de 2.300 mulheres do Brasil inteiro, e aí eu passei... Só mulherão. Só mulherão. E aí selecionaram 90. De mais de 2.000, selecionaram 90 para fazer o teste com os coreógrafos já lá na Globo, né? Em São Paulo. E aí eu fiz o teste com os coreógrafos. No dia eu caí ainda, de bunda no chão. Caí. Não sei se eles viram, não sei se isso valeu, porque na mesma hora que eu caí, eu já levantei, já continuei. E isso é uma coisa positiva, né, pra TV. Você tem que ter saber, esse jogo, né? né? Tem Porque que é ter ao esse vivo. jogo de cintura. É ao vivo. O Fly que era coreógrafo Não, na época não. Era o Silvio. Era o Silvio. Era o Silvio. O Fly ficou Ele muito ficava... tempo ali, né, coreografando, Sim. né? Ficou. Acho que foi alguns anos após ele. E aí a Regina Calil, ela estava como coreógrafo do grupão mesmo, né, das bailarinas oficiais, e o Silvio ficava com algumas questões de musicais, né? Aqueles quadros, os quadros né? específicos era o também Silvio. Sempre tinha dança e tal. E aí eu passei também dessas 90, eu acho que ficaram umas 20, e no decorrer do ano, quando eu passei, fiquei sabendo, foi muito emocionante. Eu estava lá na aplauso. Eu com meu celular assim. Na mão. E aí me colocaram no grupo. Rede Globo. E aí a Natália, que era assistente da Regina, meninas, vocês foram selecionadas para oficialmente participar. E eu comecei a chorar. Eu sentadinha lá no meu cantinho. Ela começou a chorar do nada, gente. E eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. chorar. E veio a Tainá. A Tainá veio, mas a Thalitinha... O que foi? O que foi? O que tá acontecendo? E começou a juntar. Aí a Tainá, foi alguém que fez alguma coisa com você? Alguém fizeram algo com você? O que aconteceu? E aí eu falei, foi aquela alegria, né? A gente explodiu em alegria. Nossa, foi muito bom. E aí todo mundo começou a chorar também, porque todo mundo via aquela A peleja gente minha. acompanhou a sua luta, nossa, Foi muito difícil. E tava no auge, né? Do Faustão. Tava no auge. Né? Tava no auge. Concorridíssimo. Era muito concorrido. E aí eu fiquei um ano lá, 2019, eles me chamavam todo final de semana, e era aquela loucura, porque eu fazia aquele bate-volta, eu ensaiava nas paradas de ônibus, porque eles avisavam. Você parava. Eles avisavam, 10 minutos eles mandavam de parada? vídeo, porque era ao vivo o programa, né? No domingo. A gente ensaiava 1 hora na sexta-feira e passava no palco, no domingo mesmo, com o artista já valendo. Não. Às vezes, quando o artista podia passar, o artista chegava antes, e aí a gente conseguia passar com ele uma vez. Mas todo dia já valendo. Já era valendo. Já era com look, com tudo. A gente chegava lá cedinho, 6, 7 horas da manhã, já se arrumava, já ficava pronta. Se tivesse como passar com o artista antes, a gente passava, senão era só na hora mesmo. E aí eles mandavam um vídeo, vamos supor, na quarta ou na quinta-feira. Então era muito em cima da hora. Eu vinha louca, já pegava a passagem na hora. Imagina o povo já ia. Pra viver. E nas paradas, no banheiro. 10 minutos de parada. 10 minutos, né? 10, 15 minutos. E eu ia pro banheiro. Eu ia pro banheiro assim, colocava lá e ficava. E as pessoas? O que tá acontecendo? Quando o banheiro era pequeno, não tinha como, eu ficava assim, lá de fora da rodoviária, né? Com o fone. E as pessoas. Que pessoa louca é essa, gente? Louca. E era isso, chegava lá, já na sexta-feira, já chegava direto pro ensaio.
Loucura, gente, mas era legal. É bom Muito demais. bom, né? demais, Era, né? era muito legal. Era um mundo muito assim, É outra história, né? diferente. É Outro outra mundo, né? história, é outro mundo. Não é um palco, não é como dançar em palco. Totalmente diferente. Várias muito câmeras, diferente. né? É muito Câmeras, sabe, né? diferente. Várias É Tem que ter, a câmera. Vivi, além de ter essa característica, né, de ser uma bailarina muito linda, né, ter talento, ter o dom e tudo, ela tem o carisma também, que é uma coisa essencial, né, para quem faz, para quem dança assim no palco, essa coisa de TV, então ela sabe. Naturalzíssima, né? É, Um carisma natural, aí ela assim. sabe. É maravilhosa, Vivi. Aí dança pra TV, pra câmera, pra plateia, pra coisa. E cai e levanta. E era, nossa, é um mundo assim muito diferente mesmo de né, às vezes companhias ou de dançar, igual eu falei, em apresentações, festivais. É muito diferente, muito diferente. E é legal, é É um meio gostoso. profissional, né, Vivi? É muito Ele frio. é Muito frio. frio, né? Frio de, tipo, você tremer mesmo. Aham. Então você O ar tinha que ficar. condicionado, assim. Não podia ficar parada, não tinha como ficar parada lá dentro. Às vezes a gente ficava sentada na plateia, né, para revezar os ensaios, às vezes, então tinha que ficar movimentando, porque senão congelava. É legal demais, né? Mas é muito Muito Tem legal. um bom, grande né? amigo meu Grande que tá lá, que experiência. tá fez Faustão, né? Agora tá com o Hulk, né? Que é o Domingão do Hulk, né? Que é o Daniel Norton. Daniel trabalhou comigo também na banda Supressão C&A, né? Em BH, que é a banda de baile super famosa lá. E ele tá lá também, amando demais e mandando ver, né? Mas é uma experiência muito fantástica, muito né? diferente, Muito, né? muito diferente. Muito diferente. Muito diferente. São culturas diferentes, pessoas diferentes, né? A Uhum. forma de trabalhar E também competição. diferentes. E a competição interna. Então, eu não percebi muito. Eu Você até iria tava- comentar com você na hora da sua história, porque eu percebo que a minha geração começou a ser uma geração com mais empatia. Eu percebi isso tanto nos concursos de beleza quanto na área da dança. Porque se for Porque depois olhar a ainda teve história isso, de você ainda entrou na vocês... questão Porque do tem mais Miss, acesso. né? Do Miss Brasil, do Miss. que ainda é outra É história outra história longa. longa, Miss Mas Brasil. é porque o acesso, né? A minha geração tinha pouco acesso, né? Assim, a gente Sim. via vídeo e tal, mas tinha... Mas sempre tinha, Mas sabe? rola, Sempre sempre rola, rola. sempre Tem rola. demais. Porque lá Nossa. rola ao todo, não é só com as bailarinas. Porque, poxa, Globo, na época, Faustão era o programa mais assistido da América Latina. Então, era uma concorrência, todo mundo queria estar lá. Todo mundo queria estar Todo lá. mundo Então, queria pisar pra acaba cantar, pra sendo fazer um qualquer clima coisa. meio pesado também. Acaba Aparecer ficando ali um é clima um- pesado, por quê? Não só porque muitas pessoas querem estar no seu lugar, tanto porque você precisa dar o seu melhor ali. Porque, poxa, é um programa de peso, né? Então, qualquer coisinha... e tinha muito questão de perfil, né? Tinha audição praticamente todo final de semana. Se uma bailarina não estivesse mais no perfil, Cortava. Pronto. Então, de Pronto, 20 obrigado. que passaram comigo, eu acho que restaram umas 5 durante esse decorrer, sabe? Porque você precisa ter muita agilidade. Não é, vamos supor, passou uma vez a coreografia. Ai, não tô conseguindo pegar. Não existe isso. Não existe Não, isso. não existe. Não conseguiu pegar? Tchau. Passou, pegou. Tchau. Não foi legal? Tchau. Tchau. Então, assim, começou a ter... Até lembrei, começou a ter algumas picuinhas comigo lá dentro. Que o próprio coreógrafo percebeu e deu uma nelas, uma corrigida. Porque, assim, às vezes, né... Por inveja ou querer estar mais à frente. Quando a pessoa começa a mostrar, né... O coreógrafo começa a colocar em locais mais estratégicos, de mais visibilidade. Aí tem essas questões também. Você grava muito rápido também, né, Viu? Eu trabalhei com você aqui na Aplauso, quando vim, né? Aquele sol e tal, né? Você grava rápido. Passou, pega pegou, rápido, gravou, né? pega rápido. Então, para esse tipo de trabalho, tanto companhia, ainda mais televisão ainda, tem que ter essa dinâmica, né? Tem que ter essa... Sim. Tem. Teve um cantor... Muito importante. Ai, gente, eu esqueço o nome. Mas ele é Zé Ramalho. O Zé Ramalho. A gente ensaiou várias coreografias. Quando chegou lá no palco, o Faustão pediu para ele cantar várias outras músicas que não estavam programadas. Ou seja, eu dancei umas 12 coreografias em um momento só. E muitas não eram
coreografadas, a gente teve que dançar lá na hora, a gente pegava na hora, ao vivo. Todo mundo tinha que fazer exatamente a mesma coisa. Por isso que, às vezes, na técnica, nós que somos profissionais, a gente vê alguns detalhes do programa, às vezes, algumas bailarinas errando um braço, alguma coisa assim. Mas é isso, por né? causa disso. Mas tinha isso, a porque gente muito. ficava assistindo também. Errou. Ah lá, errou. Eu fazia isso. Errou. Opa, errou. Não, Sabia. eu ficava julgando. Vai errar, vai errar. Eu julgava, gente. Eu ficava assim, lá, errou. Se fosse eu não errava. Vai errar. E eu que tenho que estar ali. Eu ficava desse jeito, confesso. Mas é por causa disso. Aí eu senti na pele o meu julgamento. Exatamente. Senti na pele na hora, porque na hora, ou vai ou vai. Bacana demais. E é isso. Eu acho que assim, olha, são 3 histórias completamente diferentes, né? Então, Sim. desencontros que se reencontraram. Exatamente. Hoje a gente está aqui fazendo trabalho, né? Cada um. Hoje Vivi. Depois disso, ainda teve a história do Miss, né, Vivi? Tiveram várias histórias, a gente também cabe um podcast inteiro aí da sua. Mais da um sua Vivi. da sua trajetória, mas hoje Vivi, além do espaço dela, que já tem um tempo que você tem lá em Ubaporanga mesmo, agora você está com a escola também em Inhapim. Renascer. E assim, as alunas da Vivi já foram 2 festivais seguidos agora dos nossos espetáculos aqui da Aplauso, que as alunas dela vêm participar com a gente. Então, muito legal. São lindíssimas, São né? lindas. Muito bom. Muito elas maravilhosas. elas participam. Então, a gente faz esse trabalho juntos aí, porque, né, a nossa história se mistura, né? Sim. Nosso amor pela arte aí tá junto. Eu sou super fã da Vivi, do trabalho dela, do que ela desenvolve. Então, tenho o maior prazer em receber os alunos aqui. Paulinha também está dando aula lá agora na escola dela. Parceria, professora. desde lá de Ubaporanga, parceria Edson maravilhosa. Tá aqui, só não tá lá em Inhapim, Ubaporanga também, porque eu não deixo nem uma brecha, não sobra um horário para ele. Sobra nada. Tempo pra ele lá comigo. Porém, coreografou para Vivi, né? Sim. Fez- Trabalhando no MIS. Um momento muito especial, né? É, Pro Mauro Lopes, né? naquele trabalho ali, muito bacana, né? E teremos... Até o Miss, gente. Ele me ajudou na passarela. Olha esse profissional! Vamos lá, Vivi! Olha isso! Mas é bom demais mexer com o corpo, né? E aí, assim, eu queria que agora, sem querer cortar, mas já cortei. Já cortei. Corte Eu queria rápido. pedir, peraí, o Renatinho, nosso... Será que tem uma água aí pra gente? Traz um pouquinho. Porque, eu já tô com a né, boca seca. a minha boca já Também. secou também. Eu vou pedir outro café, inclusive, aqui. Ó, ótimo. Porque, né, acho que a gente tem mais umas 4 horas de podcast. Mas é bom Vivi, demais, você tem que ir, né, Vivi? Mas eu quero só falar, a gente precisa falar assim, porque a gente já falou muito agora do que a dança contribuiu para a vida de cada um, e eu acho que isso também interfere na contribuição de outros. Mas eu queria que cada um falasse das modalidades que trabalha, né, que tem desenvolvido, até para entender, assim, porque, por exemplo, Vivi falou que via as meninas Faustão dançando, aí muita gente quer dançar, ou vê que a filha tem talento, ou vê que a filha ama dançar, mas não sabe por onde começar. Não sabe, tipo assim, eu quero que minha filha dança, ela gosta. E hoje a gente tem uma coisa, não tem Domingão do Faustão, não tem o Michael Jackson, mas tem o TikTok, né? Aí, quantas crianças aprendem a dançar pelo TikTok? A mãe fala, mas ela faz todas as danças do TikTok. Pior que é. Não é? Né? Exatamente. E E é aí- bom ter o acesso também, né? É movimento, Isso. né? Mas é isso, é um acesso. É um acesso. Com É um certeza. acesso, né? E é uma forma de chegar. Mas e o que é, como que a gente... Serve aí pra gente, Edson. Como que a gente pode direcionar essas crianças que se encantaram ali, talvez por essa porta, né? Às vezes que nem foi- por um encanto ou por uma vontade e desejo de dançar, mas também por saúde, né? Que as Sim. pessoas às vezes não entendem Isso que é a verdade. dança também Verdade. faz parte da saúde. Sim. Eu uso a dança para minha saúde física e mental. Eu também, e eu é. proporciono, Eu eu também. levo isso para as minhas crianças, para todos os meus alunos, mostrando que a dança não é apenas movimento. A dança ela vai muito além Muito além. de algo externo. Ela vai muito além e é isso que eu busco passar lá na minha escola. A Ju também passa muito Sempre isso, né? passamos. Isso. E Eu acho que, assim, a recebemos terapia- muitos alunos também. Não uma terapia física, né? E uma terapia
mental também, né? Sim. Do todo mesmo. Tanto a Paulinha falou a questão que ela começou por indicação. Não, porque, né? Por indicação médica, eu comecei por indicação médica. Você veio através de um sonho, mas isso cuidei. Hoje eu tenho dificuldade de fazer outra atividade que não seja dança, de cuidar do meu corpo. Eu sei que preciso de outras coisas, mas assim, é através da dança que eu me encontro. E quando eu comecei a fazer meditação, eu percebi que a dança sempre tinha sido a minha meditação. Eu caí, minha ficha caiu nisso, porque é um momento que você tá tão entregue ali naquilo. Exatamente. É onde você consegue esvaziar a mente. Às vezes leva muito pro profissional e esquece que a dança também pode ser a nossa própria cura, a nossa própria terapia, né? Sim, é muito importante, né? Então, e para crianças também, aprender a conviver em grupo, aprender a Disciplina, dividir, né? disciplina, postura, respeitar os mais velhos, respeitar o colega, né? Entender Raciocínio lógico, melhora. tudo. Então, né, questão hoje de conseguir esperar, né, conseguir entender que as coisas não são a tempo e a hora ali, que tem que ter, né, sair um pouco da tela, né, determinação, movimentar o corpo. Então, são infinitas coisas. E aí, qual modalidade fazer, né? Qual seria isso? Então, eu acho que dentro da área das artes em si, hoje a gente está falando especificamente de dança, todas as modalidades podem trazer os benefícios, né? Isso vai depender do estilo que a pessoa se encontra mais ali, né? Ou como ela consegue amar. Porque eu falo sempre isso, que o que a gente ensina, antes de tudo, no aplauso, é o amor à dança. Então, aprendeu a amar a dança, você consegue colher os benefícios através daquela modalidade, né? E aí nós temos aqui três profissionais incríveis, né? Que vocês viram essa história, as histórias, né? Só a ponta do iceberg, né? Então, vamos falar agora a modalidade que cada um trabalha para poder as pessoas entenderem, pô, mas em qual modalidade eu vou me encontrar, né? Ou meu filho, eu posso levar o meu filho? Qual modalidade que eu posso ter benefícios através da dança? Edson, hoje, apesar de ter, né, possibilidade de trabalhar aí com várias modalidades, hoje você trabalha na Aplauso. Estou trabalhando na Aplauso hoje, né, com a formação, né, do clássico 4, o clássico 5, né? Aí tem o corpo de baile, que é as minhas mais avançadas. Isso, que é o balé clássico em si, né? O ensino da técnica da dança clássica. Dança clássica. Nua e crua, né? Nua e crua. Ali, plié, tandi. Saudades. Tandi, GT. Né, cambré. E por aí 5, vai. 6, 7, 8. E no clássico também trabalhando com o balé adulto, né? Com quem quer começar. Para começar, não tem essa coisa, tenho 60 anos, 50 anos, vou começar com... Não, pode começar com 50, 60, 70, tá andando 80. O clássico adulto é muito legal, porque é uma possibilidade para quem sempre sonhou em dançar e não teve oportunidade, os pais não puderam investir, não teve tempo, não tinha oportunidades à sua volta, né, vamos dizer assim. Exatamente. E hoje as mulheres mais maduras ou que já estão, né, trabalhando têm possibilidade de ter essa oferta, né? Então o balé adulto vai ajudar a fortalecer, a alongar, a trazer suavidade, leveza, elegância para os movimentos, para a gente tudo... ficar essa coisa bem bailarina. E tem o sonho, né? E o sonho do balé, né? As mulheres têm muito isso, sonho da bailarina, de colocar a roupa para fazer aula, sabe? Aquele uniforme, né, do balé. Quantas mulheres sonharam com isso? Não puderam, gente, não puderam ter acesso, né? Exatamente. E aí, projetaram nas filhas, ou nem tiver filho para projetar. Exatamente. E aí eu estou trabalhando com as modalidades clássicas, né? De formação, com o balé adulto também, né? Para dar possibilidade de quem quiser fazer uma aula, né? Testar e sentir esse prazer que dá, né? De ouvir uma orquestra, uma música clássica e ali com calma, sabe, com os movimentos suaves, né? Maravilhoso. Fazer balé. E com a dança contemporânea também. Maravilhoso. Com a dança contemporânea que já mexe o corpo todo também, que é um andamento, né? O mesmo andamento. Sim. Né? Que é um andamento técnico também, que é um estilo que a gente
tá sempre passando muito pelo chão, que é sobe, desce, rola para lá, rola para cá, com a sua técnica, né, toda, com contagem, o número tá sempre ali, né? Sim. Dança Dança contemporânea é totalmente... É o muito trabalho, legal. e o trabalho da dança contemporânea que eu tenho feito Você aqui, tem eu tenho a bagagem, essa bagagem toda de É. Guaíra e do corpo, né, do nosso mestre, né, Rodrigo Pederneiras, né, que... Maravilhoso. Pra- Quem não prazer conhece, trabalhar. né, gente? Quem tá assistindo não conhece, faz uma busca aí no YouTube, É, Grupo Corpo, Grupo e vai Corpo. assistir. Maravilhoso, As coisas gente. maravilhosas. E eu trabalhei, né? é. Esse tempo todo trabalhando com o Rodrigo Pederneiras. Nossa, cara super generoso comigo, me ensinou muito. Né? Então a gente tem essa bagagem, né? A Quando dança trabalha contemporânea, ela tem uma linguagem muito ampla, né? Muito Assim, tem ampla, várias exatamente. vertentes da dança contemporânea, mas possibilita também um estudo musical muito grande, um estudo de chão, né? De ir pro chão, de rolar, levantar, voltar. Porque toda música tem uma contagem, né? Eu aprendi Sim. muito com o Rodrigo Pederneiras, que ele conta a música, né? Conta, separa e tal. E é muito musical. É muito musical. Né? Então você trabalha tudo isso na dança E contemporânea. tem a possibilidade de contar musicalidade. muitas histórias também através Exatamente, da dança, né? Exatamente. A Isso, expressão bacana, corporal, né? bacana. Sim. E a muito dança legal. contemporânea, a dança clássica, a dança em si, ela é muito... passa muita história, né? Sim, Tem contamos a expressão muitas corporal, né? A histórias. expressão corporal é muito grande. E, né, trabalhando essas duas modalidades, né? O contemporâneo e o balé clássico, e com um grupo, né, que nós formamos lá na Aplauso, né? Que é a dança livre. A dança livre acontece o seguinte, a dança Muito livre começa com forró, né, solto, né, sem par, né, passinhos de forró. Aí passa por passinhos de samba, Vai numa lambada. depois vai na lambada, depois volta no put-put, né, que é a put-put, né? Vai para ali e vai pegando todos os estilos, né? E coordenação, trabalhando coordenação com motora, elas, lateralidade, e deslocamento, sabe? compreensão do corpo Exato. e exercício, né? Um exercício sem físico. parar. Sem parar. Que você ir Dança para livre frente, 30 ir mais, para trás, pras ir mulheres, para um lado e para o outro. Acima de 30. Isso. Sim, estão amando, assim. É Bem gostoso, legal. sabe? De dançar sem dançar. O compromisso é com si próprio, assim, né? Se divertir e aprender também. E engraçado que você chega numa dança, né? Você acorda, levanta, anda pra lá, anda pra cá. Mas quando você tá fazendo uma dança, mais essa dança livre, que você tem que se deslocar pro lado, pro outro, pra frente e pra trás, a pessoa trava. A pessoa trava. trava. Aí Exatamente. você coloca o braço. Trava mais ainda. Então, é importante, é muito bom, sabe? Eu aconselho a todo mundo fazer, até tipo para começar, quiser chegar e fazer um experimental, fazer dança livre, para ver como é que tá a coordenação motora, como é que tá o mecânico, né, do corpo, né? A parte mecânica do nosso corpo. Bom demais. Porque é muito isso, a dança, ela apresenta pra gente, a dança apresenta muito, né? Tem várias outras coisas também, né? De musculação, ginástica e tal. Mas você começa a entender desde criança as articulações. Sim. Que a mão tá aqui, mas tem uma articulação. Tem uma Compreensão, articulação aqui. conhecimento corporal. Conhecimento corporal. Você começa a entender o que é o seu corpo. Então você... Isso ajuda para outras Pra atividades todas também as que a pessoa for atividades, fazer, né? Sim. Então é muito importante. Na dança livre, né, de conseguir buscar isso também, é muito legal. Você vê a projeção, a evolução Delas, né? Muito legal, né? Isso é um estilo que Aplauso, sabe? Aplauso aqui em Caratinga, né? Eu sempre falei com a Ju, a gente tá pra lá, vai fazer diferença. arte pura. Vai fazer diferença total aqui, né? E faz diferença, sabe? Porque é uma escola que abraça, sabe? Você vai pra lá e quer ficar ali. As meninas, elas vão pra lá e não querem ir embora. Quer ficar lá. É a minha segunda casa. Eu, Exatamente. A gente na fala, minha não, época, nós vamos eu trazer um vinha pra cá colchãozinho e ficar aqui e cedo, dormir. 6 horas da manhã, eu saía de Ubaporanga, ficava o dia vinha inteiro. pra cá, O dia ficava até inteiro. 11 horas da noite. E é bom, O dia né? inteiro, às vezes eu já dormi. E a importância da Aplauso aqui em Caratinga é muito grande, sabe? A ideia
da Ju, de montar essa escola, sabe? Tá aí, não vai para os seus 15 anos, né, Ju? Nossa, tem que tirar o chapéu pra Juliana, né, Juliana? Meu Deus! Eu costumo chamar a Ju, Juliana maravilhosa. de Juliana Santos Anselmo Gustavo Sobreira. Mas bom, né? Fantástico. Não, sério, eu fico muito feliz, sabe? Fico muito feliz pela Ju, sabe? E muito agradecido por ter vindo pra cá, trabalhando com ela aqui, sabe? A escola, essa evolução toda da escola, sabe? Reformou, a escola bonita. Tem de tudo. Você quer dançar, tem dança, tem o circo. Tem arte. Tem aula de teatro, aula de pintura, música, de música. pessoas felizes, todo mundo ali querendo fazer, cheio de talento. Muita menina talentosa. Sim. Muito talento. Você fica até assim, opa, vamos lá, vamos colocar isso pra frente. Né? Sabe, é de importância. Parabéns, viu, Ju? Que maravilha, hein? Maravilhosa! É maravilhosa, né? É bom, né? Deus, E vai passando gente, pra a frente. gente olha e fala assim, igual eu falei aqui quando eu fiz o podcast com a Carol sobre maternidade, eu falo, não, eu olho minhas meninas criadas, eu falo, gente, eu não tenho capacidade de criar um ser humano, não. Não tem condição, E eu tá não aí, posso ter feito nada disso, é a graça de Deus mesmo, assim, Que escancarada vai. na minha vida, sabe? Porque como que, se fosse depender só de mim, sabe? Tem menina de 20 anos aí fazendo tudo, e outra de Deus 18 do faz outro o lado trabalho do mundo, na nossa e outra vida de muito bebezinho bem aqui no meu feito. colo, como que... E várias outras pessoas, né? É. Por fora. Tipo, E tô agora por aqui, é né? isso, abraço que pra todo acontecendo, mundo. tanta Tipo assim, gente que ela que formou vieram, também, né? A Exatamente. Tantas Juliana, ela pessoas que formou passaram muito e o caráter vieram. de muitas Muita pessoas, gente. inclusive o meu, né? Então, assim, eu vivi na Aplauso uma fase, assim, muito difícil da minha vida, que se não fosse a Juliana para ter me dado uma base, um sustento, amor, que foi o principal, né? Tem uma professora Abraçar, que né? abraça, Abraça. Isso uma é professora importante que demais. leva amor junto com a dança. Gente, isso é raro. E você encontra aqui em Caratinga. Exatamente. Ai, querida, é lindo. muito bom, é muito bom. E a escola tá linda, né? Não, Bonita, maravilhosa. né? Lugar gostoso, né? Tudo, Indo né? pra lá daqui a Gosto de pouco. estar lá. É. E daqui a pouco eu vou lá pro Renascer. Ela vai pra gente. minha, eu vou pra Ela vai pro Aplauso. É assim, É assim, gente. A gente. parceria é... É a gente vai ligando sempre um com o E outro a aqui. Paulinha tá lá. Então o Edson falou, né, que ele pegando as turmas de clássico. A Paulinha tá trabalhando nas turmas de clássico Clássico 2, né? iniciais. O trabalho inicial com balé clássico. Tem o Jazz 3, que já é, né, início da adolescência. O Jazz Juvenil e a dança de salão, né? E a Vivi estava falando que a dança vai muito além do que só o movimento, só o externo. É assim, eu tive uma oportunidade assim incrível na dança de salão na minha vida, em todo esse tempo que eu dei aula, que eu comecei com a Ju, de assim, a gente recebeu muitas pessoas, né? Recebemos até hoje muitas pessoas assim que os médicos enviam pra gente, né? Dança salão tem muita busca terapêutica, Tem muita busca né? terapêutica. E eu já tive alunos, eu e a Ju, de dança de salão, que chegaram lá que não conseguia dormir, tomando remédio de tarja preta, com medo de viciar naquele remédio, porque sem ele não conseguia dormir. Chegar para mim e falar, Paulinha, eu não tô tomando remédio mais, sabe? Assim, e isso, a gente receber isso, eu não tô tomando remédio mais para dormir, e foi graças à dança, é assim, gente, não tem preço. É transformador. Isso faz só quem sente, quem tá ali na hora sabe entender, sabe? Não tem palavras para explicar já o quão recebemos grandioso. Alunos que estavam saindo de processo de depressão, Exatamente. ou saindo pós-câncer e vindo. Alzheimer. Ou que tinham perdido Filhos, muitas histórias, isso. muitas histórias. Assim. Histórias de cura, Pessoas né? muito- Porque a dança cura. A dança ela é magnífica nisso, sabe? E tem gente que fala, que já me falou, igual a Vivi, gente conversando aqui no off, gente falando que a dança não é de Deus, misericórdia. Se não fosse de Deus, ela não curaria. Miriam, quando atravessaram o mar. Aleluias! Atravessaram o mar, né? Nós atravessaram o mar, né?
A Miriam Davi, gente, o rei Davi. tocou, Eu aí, ó, danço como rei Davi. Exatamente, Miriam Jesus começou o dançando Mar nos Vermelho, casamentos. Já pegou o pandeirinho, tocou e todo mundo dançou de alegria. Gente, Gente, a dança, se não fosse de Deus, a não dança curaria. existe para glorificar o nome de Deus e também Sim, é uma ferramenta que leva a gente para cura, porque tudo que Deus criou é para honra e glória dele. exatamente. Mas ele é tão perfeito que tudo que ele criou para honra e glória dele é ferramenta para Pra nós sermos curados e transformados. Então a dança é uma dessas ferramentas que Deus criou para glorificar e adorar ele, mas Uhum. também para gerar cura e transformação na vida da gente. Isso, Amém, e que é lindo. incrível, Isso porque e não só a cura física e espiritual. Tem as pessoas já chegaram, por exemplo, a Charada Juliana, né, nossa querida aluna Juliana, na dança de salão, ela me contando uma experiência dela, que ela tentou entrar num certo trabalho que ela queria muito, mas por causa da timidez dela, ela sempre foi uma pessoa muito retraída e ela não conseguiu, né? Ela fez a entrevista de emprego e não conseguiu. E aí ela começou a fazer aula de dança de salão conosco lá na Aplauso. E depois de meses que ela estava fazendo, né? Ajuda a falar em público. ela voltou para mim e falou assim: Paula, eu fiz de novo a entrevista para aquele emprego e agora eu consegui. A dança de salão trouxe isso Bloqueou para ela, mim, né? me desbloqueou. E hoje eu tô trabalhando onde eu quero porque a dança de salão me ajudou. Então, Ótimo. assim, e isso não acontece só com a dança de salão, isso acontece com o balé clássico, isso acontece com o jazz, com a dança livre, com o contemporâneo. A dança traz isso para nossa vida. A dança, ela transcende, ela nos leva além e às vezes faz a gente perceber que a gente pode muito mais, Exatamente. né? Que Deus coloca coisas na nossa vida que através da dança a gente enxerga melhor, né? Verdade. Então a dança é incrível, gente. Venham para Aplauso, venham dançar conosco, porque vocês serão transformados e só para melhor. Com A gente certeza. chega mais perto de Deus quando a gente dança. Vivi, Né, e Vivi? você tem trabalhado lá na sua escola, as modalidades que você... Sim, lá na escola tem em Ubaporanga e em Apim a gente trabalha com o forró, O forró, o jazz, tanto adulto, infantil, juvenil, o balé Isso. também. balé clássico. Assim, para todas as idades, né? Sim. Tem turmas para todas as idades e modalidades também, né? Várias Sim, modalidades. várias Como eu modalidades. estou começando agora em Apim, a gente está levando outros professores para lá, a Paulinha, inclusive. Isso. Tô Daqui a trabalhando pouco com a eu dança pesco. de salão lá Na hora que a também, Juliana dá uma balé. folga pro Edson, eu dou uma pescada nele também. Aí, ó. Vamos lá. Dá um Dá pulinho aula, lá. Mas Dá aí eu estou lá ministrando as aulas de jazz e balé com as minhas lindas, maravilhosas. E a Paulinha também. Isso, Né? com o balé Em- clássico em também, em Apim. E a dança de salão, que já E que começou fantástico, também. né? Quando eu cheguei aqui, né, só cortando um pouquinho, eu fui a Apim, eu fui com a Ju foi na casa de uma prima, né? Aham. Aí, eu não conhecia a Apim, não conhecia nada, só Caratinga. Quando eu cheguei lá em Apim, eu olhei e eu conhecia a parente da Ju, que era super chique, sabe? Uma mulher Elegante, e tia me Mariseli. me recebeu lá também muito com, elegante. sabe, com delicadeza, muito bom. E eu olhei pra cidade e falei assim, nossa, aqui precisava de uma escola de dança, tem que ter uma escola de dança. Você falava isso, né? Uma escola de dança. E quando veio a notícia que a Vivi abrindo a escola lá, falei, fiquei super feliz. Feliz pelo povo, sabe? A população Sim. ter esse acesso, sabe? Ter essa possibilidade de conhecer, sabe? O movimento das crianças andando na rua, com o pai levando ela de roupinha de balé. Isso é fantástico, Sim. sabe? Passa na agora rua, aconteceu bailarina. também que a Aplauso É também está lindo. com um trabalho junto com o CRAS, que foi um trabalho que a Vivi já tinha realizado lá no CRAS de Inhapim, agora a Aplauso também está levando o trabalho para o CRAS, então atendendo também os assistidos do CRAS lá em Inhapim. E Que é- podendo chegar para uma população que Sim, sim, não que ter, nunca- talvez não não tem teria acesso. acesso. Exatamente. Isso é muito legal, sabe? Ir Isso é muito espalhando, sabe? Que Tá vendo, gente, como que a É, gente se mas conecta? também- A gente tá Tem sempre jeito, junto. não a tem pra onde parceria, correr. Não tem pra onde como é que é? correr. Encontros, desencontros. E muitos reencontros, né? É assim, tem como fugir, não. Muito bom. Isso é muito bom. Amo. E a gente vai criando esses laços de amizade, né, da vida e podendo se fortalecer através do outro, torcer pelo outro, Sim. né, Crescer ajudar, junto ver, com o outro.
né, ver Deus agindo, assim, de forma maravilhosa na vida de cada um aqui. Sim. E eu sou muito, muito grata, realmente, Nós por todos. tudo que já aconteceu na minha vida e todo esse caminho, né? Todos os tropeços e todas as vezes que eu levantei. E como hoje eu, com milhares de coisas, assim, de funções que eu tenho. Hoje o Edson é cheio de ideias, né, gente? Ele é uma máquina de ideias. Eu preciso falar. Aí hoje ele me ligou no hora que eu tava tal. Me ligou, não, eu tive uma ideia aqui. Eu falei, para de me dar ideia. Eu não tô aguentando as minhas. A gente conversando numa boa. Eu falei, Ju, não, que o Benção, que eu chamo Benção, é o Gustavo, né? O Sobreira, que é o marido da Ju. Falou, vamos mexer lá no podcast e tal. Eu falei, não, peraí, uma ideia. Não, nem vem. Aí, Aí gente... eu fui falar com a Ju não para, falei, não, para, quero saber. eu não preciso agora, eu não consigo. Porque realmente, assim, é muita... Né, às vezes eu me vejo embolada em tantas coisas que eu preciso fazer, mas ao mesmo tempo muito grata porque Deus colocou pessoas tão maravilhosas ao meu lado, né, assim, uma equipe tão maravilhosa, tão competente e entregue que eu tenho no Aplauso. Hoje nós estamos aqui com os 3, mas a equipe é grande, aos poucos eu vou trazer um por um para a gente poder fazer, muito bacana, né, galera. contar Muito essas bacana. histórias, Uma poder, equipe de milhões. para todo mundo poder conhecer um pouco mais da Aplauso, do trabalho que a gente vem realizando e do trabalho que cada um realiza também, além da Aplauso, né? Porque isso é que é maravilhoso. A Aplauso é um pedacinho de lugar que vem transbordando e atingindo aí tantas coisas e levando, a gente poder levar a nossa arte para tantos lugares e transformar Isso é grandioso, pessoas e gerações. né? Isso é maravilhoso, Isso a gente poder levar isso. Então eu agradeço gratidão. muito a Deus, né, por cada um de vocês, pela vida de vocês, que Ele continue abençoando ricamente a arte, a profissão de vocês e que nós possamos fazer o nosso trabalho de forma mais maravilhosa, cada vez mais. Né? Amém. Vocês querem deixar um recadinho aí final para os nossos ouvintes do podcast? Eu, claro, sempre influenciadora. Deixa uma beijo pra minha mensagem mãe, final. pro meu pai, pros meus seguidores. Mas o recado é que todos possam conhecer a dança, né? E a Deus também. E eu acredito que tanto na minha escola quanto na escola da Tia Ju, que também é a nossa escola, nossa. vocês terão a oportunidade de conhecer tanto a Deus quanto a dança. E conhecer de forma profunda o que a dança pode proporcionar na vida sua, do seu filho, da sua filha, da pessoa que você conhece, e que a dança é para todos, não é só para criança bonitinha que leva no balé, toda arrumadinha. Não, a dança é para o pai, é para a mãe, é para a tia, todo mundo, é para a né? avó, né? E que vocês possam ir nas nossas escolas, que vocês serão muito bem recebidos para a gente poder ajudar no que for preciso em relação à vida de vocês. Isso. Exatamente. Que bom, Exatamente. Paulinha. Bom, gente, eu acho que eu faço minhas as palavras da Vivi, né? Porque a dança, gente, venham dançar. Porque a dança realmente transforma, não é? A dança não tem... Tem pessoas que acham que a dança é um luxo, né? Infelizmente, às vezes, tem pessoas que não conseguem, né? Que para elas são. Mas é muito além disso, né? E a gente está aqui para ajudar, né? No que for preciso. E ela transforma as nossas vidas de uma forma, assim, incrível e inimaginável quando você não conhece, né? Então, vem conhecer e a gente está aqui para fazer todo o possível para ajudar vocês, porque a dança vai mais do que dançar, igual a gente estava falando, né? A dança nos ajuda a muito mais. Então, se vocês estão precisando de alguma coisa, de um up na vida de vocês, venham dançar com a gente. É isso mesmo, isso mesmo. É muito bom dançar, sabe? Você se conhecer, ouvir uma música, sabe? Você tá triste, coloca a música e dança, mesmo que sozinho, pra lá e pra cá. E aí quando você tem o acesso a uma escola que você vê pessoas dedicando ali a passar o conhecimento delas para você, sabe? E para vários outros, é muito legal, porque você vê que você não tá sozinho. Sim. Sabe? A dança te dá uma unidade, sabe? Mostra que tem um tanto de pessoas ali
dançando também, sabe? Compartilhando do movimento do corpo, né? Porque a gente se movimenta, o andar, a gente está andando na rua, está dançando, é um movimento, sabe? A voz, a fala, o som, sabe? Te faz mover. E é muito bom, sabe? Quem não teve oportunidade, sabe? Busca essa oportunidade, vá conhecer, vá, sabe, entender ali. Já dança, né? Na verdade, todo mundo dança na festinha, dança em casa. Então, mas de ir na escola, ainda mais aqui em Caratinga, ir no Aplauso, em Apina, na escola da Vivi, Guaporanga, para conhecer, para ter um contato e ver pessoas que estão ali dedicando, né, para esses fins. Isso. E que tem uma passagem, né, por tudo isso, que dá porque, como nós estamos contando história aqui hoje, sabe, você vai ver isso tudo que nós estamos falando aqui dentro da sala de aula, sabe, Exatamente. com o aluno passando, sabe, é verdade, a dança é verdade, não tem como você mentir na dança, chega ali, você vai, e é muito bom, para todas as idades, sabe, não deixe de conhecer. Né? Conheçam a dança, falem de dança, levem o assunto da dança para a mesa de jantar. Exatamente. Isso. Né? Conversem, quem já sabe de dança, quem já faz, falem de dança. Valorizem a dança, valorizem os profissionais da área com histórias importantes aí no cenário da dança, como nós temos aqui. E é isso, esperamos vocês para dançar, para fazer dança, para falar, vai ser muito bom estar com todos mais uma vez. Muito obrigada. Muito obrigada, Ju. Obrigada, Renatinho. Renatinho. Um beijo, até o próximo. Até o próximo, Podcast gente. Caratinga. Teremos parte 2? Vamos ver. Parte 2? Continua. Continua.